Eu quero um. Manda tu pros povos aqui. Não sei de onde é. Você me diz, por favor? Olha aqui. E por aí? Paz do Senhor. Qual que é aquelas lá? Paz do Senhor, gente. Tudo bem? Pode ser? Tô meio branco demais aqui. Boa noite, gente. Amor, vem dar boa noite aqui, ó. Calma. Pode ficar falando com mulher, só tem mulher aqui. Eu fico dando boa noite pra elas. Onde já se viu? Sério? Já quero. Boa noite, gente. Tá bom? Acho que tá. Se nem se dá pra ouvir. Aqui. Acho que dá. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos. O que vocês querem? Se você não deixar... Paz, Josi. Não, Paz, só um Mary. Mary. Não sei se somos charás ou não. Trocar o frango. Você quer que eu troque ela? Eu troco. Vai conversando Então tá. aqui. Então vamos. Ele vai. O bebê fez totozinho aqui. Aí eu falei pra ele: quer que eu troque? Ele falou que vai trocar. Então vamos. Paz, Salomé. Paz, Josi. Raquel. Nicole. Lohane, né? Paz, Maria. Aqui eu não sei se é Mara. Paz, Ruth. Nossa, gente, lavei meu cabelo. Parece que tudo... Como que vocês estão, gente? Tudo bem? Tem gente aí que tá com a gente no propósito do jejum. Como que estamos? Muita fome? Eu tô doida pra ficar com esse jejum ainda pra continuar ele. Falei pro Eric agora há pouco, falei pra ele assim, ó, sei não, hein, se eu vou comer, tô achando que eu vou prosseguir esse jejum aí. Eu tô bem, Nicole, graças a Deus. Tô bem, graças a Deus. Tá muito alto, gente, o louvor de fundo? E se tiver muito alto, vocês me avisem que eu vou ali embaixo. Vocês acreditam que quebrou um computador nosso? Falei pra ele, eu falei, é cada coisa. Foi ali, empurrou o computador, quebrou. É cada coisa. Já foi antes de ontem, já o nosso celular aqui, um deles começou a... Mas eu falei pra vocês, né, pra quem tá participando, é umas coisas assim que a gente tem que tá assim muito no espírito, sabe? Até mesmo, né, a gente foi fazer quando a gente foi gravar o céu, quando foi antes de ontem, o celular ele desligava do nada, gente. Até mesmo assim, porque teve gente que contou, né, que tava passando por isso. Até hoje, eu ajudei uma mulher, a gente ajudou ela, porque ela não tava conseguindo, gente. Ela falou assim que ela ia, aí desligava o celular. Aí ela me contou, aí eu pensei, tô ligada o que tá acontecendo. Daí a gente foi lá, daí eu falei com o Eric, né, ele orou, daí beleza, né. Porque são umas coisas assim meio de doido que acontece. Gente, não tá muito alto, não? Acho que baixa um pouco, amor. Então, quantas horas que a gente fez de jejum, Raquel? A gente começou o que? Era... Deu quantas horas total de jejum? Não Sabe sei. dizer? É que a gente comeu ontem de noite. Que horas que a gente comeu? Ontem? Última vez.
Nossa, sei lá, acho que umas 10 horas. Não, mais tarde, né? Era 11 aqui. Foi depois da live. Depois, acho que até uma meia-noite, mais ou menos, ali. Contando até agora 10 horas da noite. Então, né? Mas a gente dormiu, né? Não costumo contar o tempo que a gente dorme, né? Porque você não fica com fome enquanto dorme. Não é? Mas normalmente a gente fez até as 8. Da hora que a gente acordou até as 10 da noite. Boa noite, Esse horário. gente, pra quem tá entrando. A Nicole Mas, tá assim, falando que teve pregações que ela tentava ver que era uma luta. O celular desligava sozinho, imagine! Assim, isso daí de jejum, Pois é. a gente já fez bastante, né? Assim, teve jejum que a gente fez, assim, de ficar dias sem comer, sem beber água, né? No começo, né? A gente ficava, acho que uns 3 dias, né? Sem comer, sem beber água no começo. E daí, às vezes faz só de comida, né? Olhando o bebê, assim. A gente já chegou a fazer... Teve vez que eu fiz, acho que 7 dias, né? Você já fez um jejum meio doido já. Eu fiz 7 dias, daí eu comi um dia, que era gente, domingo, e fiz mais 7. Quanto Mas, mais assim, pecado, mais jejum. Aí a gente vai nessa lógica. Mas assim, gente, tipo, assim, pra ser bem sincero, teve uma vez que eu fiz Quanto um mais com... pecador a gente se considera, mais jejum a gente tem que fazer. Eu fiz um com o Carlos Ribas lá, do início de ano, né, de 7 dias. Só que daí não era pra ficar sem comer todos os dias. Então você definia um horário do dia pra você ficar sem comer. Então vamos dizer, você ficava o café da manhã e o almoço e comia às 10 da noite. Daí você comia de noite e ficava outro dia. Pra ser bem sincero, era bem pior o jejum do que você ficar sem comer. Porque você ficar sem comer, o primeiro dia você vai sentir dor de cabeça, vai sentir fome. Segundo dia, sim, vai continuar a dor de cabeça. Chegou no terceiro dia que você não tá comendo, você já para de sentir fome e passa a dor de cabeça. Então, tipo assim, passou os outros dias, você já não sente mais fome, nem nada disso. Ainda mais como você tá em casa, assim, junto com quem tá fazendo. Você não precisa ficar indo em restaurante ou na rua. Então é bem mais tranquilo. Só que é bem pior você fazer, assim, 7 dias e você... a gente vai fazer depois, mas você fazer um horário, comer e outro horário sem comer. Ou igual o jejum de Daniel, né? Que a gente fez, jejum de Daniel. Então você tirar bastante alimentos, fica só legumes, depois dá pra gente combinar com vocês verdura, um jejum de Daniel, hein? sem açúcar, sem doce. O jejum de Daniel é top, gente. Daí é bem mais difícil você fazer do que você ficar só sem comer, sabe? Mas é bem interessante. Mas eu tô com fome, acho que eu vou comer daqui a pouco. Das A 10 Raquel horas. falou como que vocês conseguem ficar... Sei lá, só não comer e orar muito. Tem que ficar no espírito. Sei lá, a gente vai... Não sei, no começo, assim, era um pouco mais difícil, né? Sei lá, você vai acostumando, na verdade. É que daí você vai recebendo também, você vai vendo que compensa, que é bom e é mais difícil no primeiro dia. Primeiro e segundo dia é mais difícil. Depois, se você quiser fazer mais dias, você até consegue fazer. Eu quero muito fazer o propósito do céu, mas estou com medo, sabe, dos julgamentos das pessoas. Raquel, a gente vai falar sobre isso hoje também. A gente vai falar um pouquinho dessas coisas. Mas eu acho que assim, o que Jesus falou, né? Se vocês me negarem diante das pessoas, eu vou negar vocês diante do Pai. E então assim, a gente realmente tem que ter fé no que a gente acredita, né? Se a gente crê que Jesus, ele morreu numa cruz, ele sofreu o que ele sofreu para nos salvar, a gente não pode ficar preocupado com o que os outros estão pensando, né? Tipo assim, a gente tá servindo ao Deus vivo, sabe? Até porque se você for ver, né, gente, quanta gente que não é cristã, que essas pessoas, assim, o que elas acreditam, elas pegam aquilo com força e elas tentam tacar isso na tua cara ali toda hora, elas não estão nem aí se nós estamos preocupados. Elas se preocupam se a gente criticar elas, se a gente vai criticar ou não, elas estão lá vivendo a vida delas, elas estão lá falando do que elas acreditam, elas estão lá postando o que elas acreditam. Se for ver as redes sociais hoje em dia, né, em tudo que envolve a comunicação, você vê assim que tá sendo, que são coisas ali que estão sendo tacadas diariamente ali na nossa cara mesmo. E eles estão preocupados se a gente tá gostando? Não tô nem aí. Então por que a gente não pode também, né? Gente, só vamos fazer o seguinte, vamos orar pra começar então. Fecha teu olho aí, vamos começar, a gente já começa com o assunto. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do teu altar.
Te agradecemos por essa live, por quem está presente. Que o Senhor venha, Pai, com teus anjos, Pai, em cada casa das pessoas que estão assistindo. Sim. Que estejam, Pai, protegendo elas, guardando elas, Pai. E que a mente, a alma e o espírito delas estejam sensíveis à Tua presença. Estejam, Pai, sensíveis para ouvir a Tua palavra e receber, Pai, a Tua liberdade, Pai, que o Senhor entregou, Pai. E que o Senhor nos use e que realmente sejam palavras vindas do céu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, falei com a Mari, vamos combinar uma coisa. Vocês que já entraram, faz o seguinte, faz um favor pra gente. Se vocês estão assistindo, você acha que está sendo legal, tem quem já assistiu, clica no aviãozinho que tem aqui embaixo para enviar para pessoas, envia para algumas pessoas, sabe, que vocês conhecem, ou que vocês sentirem no coração, que vocês acham que também vão se interessar. Manda para essas pessoas no aviãozinho que vai estar ajudando a gente também. Beleza? Dá uns segundinhos aí pra mandar. Mas é isso, gente. Realmente, assim, a gente não pode ter medo, sabe, do que a gente acredita. A gente não pode ficar com medo, sabe? A gente tem que realmente acreditar em algo e defender aquilo. No mundo, as pessoas estão defendendo aquilo que elas acreditam, sabe? Na verdade, elas nem acreditam direito. Elas nem sabem no que elas acreditam. E elas estão ali defendendo com unhas e dentes. Com unhas e dentes, né? Então ali... Eu era dessas, assim. Eu já apoiei tanta coisa que hoje em dia eu olho e fico pensando, meu Deus, como que pode? Como Jesus, ele realmente ele renova a mente da gente. Como Jesus, ele realmente vem, ele entra e simplesmente ele renova. Cara, ele te transforma, é algo assim sobrenatural. E hoje eu olho assim, eu penso assim, cara, como que pode? Então assim, né, realmente, por quê? Porque essas pessoas, elas estão com a mente delas cauterizadas, né? Então assim, eu já estive nesse local, mas agora hoje, estando com a minha mente renovada, eu vou sim declarar aquilo que eu acredito, por que não, né? Sim. Eu vou ler Romanos 12, 2. Tá escrito assim: E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Gente, na verdade, mais a primeira parte ali do versículo é realmente a gente não se conformar com esse mundo. Foi até bem pertinente o que a Raquel falou, né? Pra gente entrar nesse assunto. A gente já acabou entrando sem nem o versículo. Porque o que acontece, né? A gente vive numa sociedade que tem muita informação. E a internet, celulares, a gente tem informação de todo lado. Você vai pegar o Instagram, tipo, são milhões de pessoas e produzindo conteúdo. É muita coisa que está acontecendo. E isso acaba muitas vezes moldando as nossas mentes, moldando a forma como a gente pensa. A tecnologia ela foi criada por Deus, certo? Tudo que a gente falou ontem, tudo que existe, tudo que foi criado, que foi inventado, é inspirado por Deus e já existe no reino espiritual. Porém, o homem ele tem uma dificuldade muito grande de tudo que ele inventa, tudo que é criado, ele entregar nas mãos do diabo para o diabo fazer a festa. E isso acontece com a internet, com a tecnologia. E o diabo ele tem usado os meios de comunicação para realmente ele pegar e controlar a forma como que a gente pensa, nossas ideologias, nossas atitudes. Nós somos desde criança, nós somos muitas vezes discipulados pela televisão, nós somos discipulados pela internet, por vídeos. Hoje em dia as crianças estão sendo discipuladas por youtubers, por instagramers, não sei o nome que é que fala. Acho que é Instagramers. As crianças estão sendo discipuladas por filmes, por desenhos. Você vê, eu não sei a idade de vocês, mas eu lembro assim da minha infância, sabe? Minha infância não tinha internet ainda na época, né? Mas eu lembro que eram programas assim bem toscos que passavam em horário nobre, né?
era o programa do Gugu, essas coisas, e para pior, né? E as crianças estavam ali em frente da TV assistindo aquelas coisas, e os adultos também totalmente omissos, sem valores, sem moral nenhuma, infelizmente. É até triste a gente falar assim, mas infelizmente nossos pais, assim, sem nenhum valor, né, ético, assim, sem entender que a criança está sendo alimentada com aquilo, eles permitiam, né, a gente assistir coisas que estavam moldando o nosso caráter, moldando os nossos valores, moldando a nossa moral. A Lohane falou que tem 13, é nova, nossa filha tem 12. Mas você, ao mesmo tempo, Lohane, não sei se seus pais são cristãos ou não, ou o que você assiste, mas tudo que você já assistiu desde criança, isso moldou uma parte da tua personalidade hoje, né? De quem você é, do que você acredita. E a gente, assim, desde criança, a gente vai tendo contato com coisas que vão moldando o nosso caráter. E a gente precisa muito se posicionar diante daquilo que a gente acredita, entende? Por quê? Porque hoje em dia tem coisas que estão sendo faladas na internet, nos meios de comunicação, que estão tentando, sem forma, eles estão tentando totalmente mudar o pensamento, não só de quem está fora, mas dos próprios crentes. Eles estão tentando trazer ideologias para nós. Eu falo disso, eu até comentei outro dia numa live. Pouca gente participou sobre o marxismo cultural, a gente comentando um pouco sobre isso. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o marxismo cultural, o que seria. Mas em base, assim, bem grosso, o marxismo cultural ele é um movimento, né? Não sei como dizer, uma política, um movimento que pega mais o povo de esquerda, mas tem muita gente de direita que acredita em algumas coisas. Onde o que? A ideia deles é justamente tirar o poder de quem é de direita, de conservadores. Eles acreditam que a família é o que tem destruído a sociedade, é o que tem feito pessoas ser... Peraí, como você tá? É o que tem feito pessoas ficarem pobres, é o que tem feito pessoas serem oprimidas. Então eles querem destruir a família. E eles utilizam o quê? Os meios de comunicação, a política, a educação, para trazer ideologias que vão contra a família, que vão contra nossas crianças, que vão contra o casamento. Então você vai ver, hoje em dia, antigamente, se for pegar uns 10 anos atrás, não era muito comum você ver na televisão falando sobre homossexualismo. E já hoje em dia é muito comum. Antigamente você via, tinha muitas novelas e já tinha, né, muitas coisas imorais, né, nas novelas, na televisão. Tinha muita imoralidade já. Mas você não via ideologias como homossexualismo. Isso foi começando o quê? Eles começaram a usar o meio de comunicação para trazer isso como algo normal pra gente. Então, se for pegar... Eu lembro que uma vez eu vi uma entrevista antiga de um repórter que foi na rua e foi perguntar pro povo falar, viu, se teu filho fosse homossexual, o que você faria? Daí o povo falando, nossa, misericórdia, não, Deus o livre, isso é errado. Não, isso não pode ser homossexual. E daí o que acontece? A TV ela foi colocando isso na nossa frente, ela foi obrigando a gente a comer, se alimentar disso. Com o que? Foi a primeira novela com homossexual na novela. O filme homossexual. E eles começaram a colocar isso com o quê? Com personagens que se tornavam pessoas que eram muito simpáticas, que eram muito boas, que eram bonitas. Então a pessoa começava a olhar, nossa, que legal aquele personagem homossexual. Até o ponto de que a sociedade olhou para aquilo e falou, não, ser homossexual vai ser bonito. E na verdade nós estamos oprimindo os homossexuais, nós estamos oprimindo aquilo e a gente tem que aceitar aquilo de toda forma. Até o ponto do quê? Até o ponto de chegar ideologias como ideologia de gênero, onde eles falam que que a nossa criança, que os nossos filhos podem escolher, eles têm o direito de escolher quem eles são, porque eles não nascem homem ou mulher, eles não têm essa identidade, eles são o que eles se sentem. Se o menino se sente mulher, se ele acha outro menino bonito é porque ele se sente mulher, então ele tem que experimentar aquilo, ele tem que beijar outro menino para experimentar aquilo, entende? E a TV, as mídias, ela tem usado isso para tentar incentivar esse tipo de ideologia. É o que a gente tem falado esses dias sobre o aborto.
tem usado assim as mídias para incentivar, né, tipo assim, pessoas a abortarem, o que antes era algo que as pessoas tinham que buscar um centro ilegal, né, para poder fazer o aborto. Hoje em dia tá uma luta para isso ser legalizado, por quê? Não, a mulher ela é dona do próprio corpo, então se ela quiser tirar o bebê, ela que tire. E eles não pensam que existe uma vida lá. E até mesmo sobre o feminismo, né? Quantas mulheres defendendo o feminismo unhas e dentes, sem nem saber a base histórica do feminismo, sem nem saber o que realmente estão apoiando, entende? A gente vê assim pessoas defendendo, indo contra a direita, contra o conservadorismo, contra a família, com unhas e dentes, sabe? O pessoal ele não tem medo o que a gente tá falando, o pessoal não tem medo de falar o que acredita ou de postar coisas referentes ao que ela acredita, sabe? Se a pessoa é uma pessoa ali moral, que ouve funk, que não sei o que, e usa maconha e tal, você acha que a pessoa tem medo de ficar postando as coisas nas redes sociais? Nossa, vocês podem ver, gente, Não tem. Vamos falar a verdade. Vocês não estão acostumados a ver o pessoal, eles fumam maconha, aí de repente eles aparecem lá nos stories, eles aparecem postando foto, influenciando os nossos adolescentes, os nossos jovens, influenciando o quê? Eles a fumarem maconha, que eles aparecem lá, ó, com cigarrinho, aparecem fumando narguile, brisadão, aparecem fumando narguile, influenciando os nossos adolescentes, influenciando as nossas crianças, influenciando, né, os nossos jovens. E a gente diz isso até com propriedade, porque antes da gente ser cristão, a gente fumava maconha, a gente era drogado. E a gente não tinha vergonha de ir lá e postar uma foto lá com o olho tudo assim, ou ficar postando música assim, na rede social. É tipo um orgulho pra pessoa. A pessoa faz tem aquilo orgulho com daquilo. orgulho, entende? Ela vai lá e se orgulha daquilo. É tipo Isso. assim, sabe qual que é o pensamento? O pensamento é tipo assim, nossa, vocês são uns trouxas, vocês não sabem nada, vocês não estão ligados no que vocês estão perdendo. Sabe aquela frase, tipo assim, ai, quem nunca ficou louco uma vez na vida não sabe o que é viver, né? Essas frases aí toscas que o povo fala. Tipo, é essa ideia assim que a gente tinha. Só que por quê? Porque a gente não, né, que nem nós, a gente não entendia a loucura que é o evangelho, realmente. Sim. Isso sim é uma loucura, cara. E hoje que você sim, tem em Deus, né? O acesso hoje que você sim tem a em Deus. gente sabe o que é loucura de verdade. Essas pessoas não estão ligadas o que é loucura. E essas pessoas não têm vergonha. O mesmo, igual hoje, a gente tava ali com ela e ela tá fazendo exercício, eu tava com o celular ali vendo uns louvores de lá de fora. E daí a gente passando louvor, daí do nada começou o anúncio. Daí o anúncio lá, com uma música lá, a mulher falando não sei o que, da balançar a bunda e não sei o que, sabe? E você é obrigado a engolir aquilo, porque você tem que esperar ali uns segundos pra tirar o anúncio. Então o diabo ele tá ali, ele te obriga a ficar 7 segundos assistindo ele, sei lá quantos segundos que são. Você é obrigado a ver aquela porcaria. E daí eles fazem isso, e a gente como cristão, a gente não tá se posicionando, entende? Porque a gente tem tanto que se posicionar contra isso, por nós e por nossos filhos, e também porque a gente tá vendo o que Deus tá falando. Deus ele tá entregando juízos sobre a terra, ele tá entregando profecias de que vai acontecer algo com os países que não se arrependerem. E a gente tem que entender que Deus está falando, se arrependam. Por quê? Porque ele vai trazer juízo. Porque existe uma medida de iniquidade sobre países, sobre nações, que é contada. Quando você vai lá em Gênesis 15:16, Deus ele chega e fala que o povo do Egito, que o povo de Israel, ele vai ser escravo no Egito por um tempo, porque a medida de iniquidade dos amorreus, que era o povo que estava habitando Canaã, ainda não tinha chegado ao seu limite. Ou seja, a iniquidade daquele povo da terra prometida ainda não tinha chegado ao seu limite. Então, Deus não poderia enviar o povo de Israel até lá para eliminar eles, porque Deus ainda estava tendo misericórdia. Mas Deus estava falando que haveria um ponto onde a iniquidade deles seria tão grande que o limite de Deus chegaria e Deus começaria a enviar juízo. Seja com guerras, com desastres naturais, assim como ele fez com Sodoma e Gomorra. Você viu o nível que estava Sodoma e Gomorra de homossexualidade, adultério, de imoralidade sexual. Até fala, né, na Bíblia, na hora ele fala, né, que os homens lá estavam tentando se relacionar
relacionar com os anjos que eram homens. Isso, pensa, ali chegou anjos na casa de Ló e os homens queriam pegar aquele homem pra estuprar ele. Então era um nível muito grande assim de moralidade. Até que chegou o nível onde Deus realmente ficou cansado daquilo e falou para Abraão, fica aí que eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Então a gente tem que ter muito cuidado. E qual que é o ponto? Nós como cristãos, nós precisamos entender isso e se posicionar contra isso. A gente ser realmente resistência contra o que o mundo está jogando contra nós. Principalmente o quê? Para defender nossa família. E para realmente a gente poder viver uma vida em paz. Por mais que exista iniquidade, por mais que exista, o que a palavra fala? Fala, ore por seus políticos, ore por seus líderes, para que você possa viver uma vida em paz. Então quando a Lorraine falou, mostra outra filha de vocês. Tu quer te ver. Não dá pra pegar no colo porque ela é grande já. Mas se ela quiser, ela aparece aqui atrás. Então a gente precisa se posicionar. Coloca a cadeira aqui, ó, que dá pra enxergar você dele. Por que você acha, gente? Hoje o que mais Maior que cresce, eu, gente. a religião que mais cresce no mundo é o islamismo. E sim, o islamismo ele vai estar ligado assim com... Dá oi aí, Ellen. Oi. O islamismo ele vai estar ligado assim com o anticristo, tudo, mas por que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo? Primeiro porque eles são a religião que mais evangeliza, né? Evangeliza, né? No sentido, eles mais têm missionários. E segundo, eu acredito que eles são a religião que mais cresce no mundo porque eles acreditam no que eles realmente vivem aquilo que eles acreditam. Lindas, né, Júlia? Um cara que se converte... Oi, Raquel, tudo bem? Seja bem-vinda. Um cara que se converte ao islamismo, ele realmente passa a viver aquilo que eles pregam, aquilo que eles ensinam. Ele não fica vivendo como o mundo vive, como as outras religiões, ele não fica pegando aquilo para ele. Não, ele vive aquilo que o islamismo está falando, aquilo que eles têm que fazer. E se for possível, eles morrem por aquilo. Quantos homens estão morrendo por causa disso? Então as pessoas veem eles morrendo por causa da fé deles. Então, tipo, essas pessoas vão e seguem. Enquanto nós, como cristãos, a gente fica sendo mole e as pessoas estão ali tirando sarro. A gente tem medo porque a gente não se posiciona. Porque a gente realmente, nem a gente acredita naquilo que a gente está falando. Entende? Nem a gente acredita naquilo que a gente está falando. Porque se a gente realmente cresce naquilo que a gente está falando, a gente ia fazer igual os apóstolos, ia sair pregando, ia falar, ia se posicionar contra atitudes, ia se posicionar contra coisas que estão acontecendo. A gente precisa se posicionar contra isso. Porque esses juízos que estão vindo, essas profecias, estão vindo justamente porque a gente não tem se posicionado. Entende? Porque os cristãos não entendem o que está escrito na Bíblia, não entendem o que Deus pede e a gente não defende o que deveria ser defendido. Porque quantos cristãos não estão aí, você vai falar sobre homossexualismo e, gente, a gente está falando, mas a gente não está sendo homofóbico. A gente ama a pessoa. Se eu vi um homossexual falar comigo, eu vou conversar com ele. Só que assim... Amigos, pessoas que Mari, eu conheço tem que pessoas são. que conhecem que são homossexuais. Não tenho. E assim... Não é uma questão de preconceito. Não é um preconceito. Mas assim, você não vai aprovar a atitude da pessoa. Se a pessoa vier falar com você, você pode até falar de Jesus. Se a pessoa não quiser ouvir, beleza, você não vai falar. Só que agora, se a pessoa vier perguntar, o que você acha disso? Fala, eu acho errado. Entende? Essa atitude eu acho errado. Mas se você quiser conversar comigo, beleza, você me respeita, eu te respeito. Entende? Só que enquanto cristãos não estão dentro da igreja, muitas vezes aceitando coisas referentes à homossexualidade. Depois, com as meninas. Quantas pessoas não estão dentro da igreja aceitando isso? Olha lá, ó. Ou mesmo, a Raquel falou, minha família mesmo odeia crente. Tira outra. Olha lá, ó. Sem briga. A Raquel falou, minha família mesmo odeia crente. E assim, o aborto. Se for falar com muitos cristãos, eles nem têm uma opinião formada sobre o aborto. E também, muitas vezes, vão até defender o aborto. Sendo que é uma vida ali que está sendo gerada em Deus. É uma vida que está sendo gerada. Aquele feto, aquele bebê, ele já tem vida. Ele tem um propósito. Se eu creio na Bíblia, a Bíblia fala que Deus, ele na eternidade, ele criou todo mundo com um propósito. Ele já escreveu os nossos dias antes que a gente se formasse no ventre da nossa mãe. Então, se eu creio nisso,
Eu não posso aprovar o aborto. Porque eu sei que aquele bebê, aquele feto, Deus já escreveu os dias dele na terra. Deus já fez um propósito sobre ele, entende? Então a gente precisa ter esse posicionamento, a gente precisa entender no que a gente crê. A Carolina tá falando que ela foi julgada por ter se posicionado contra. Precisamos se posicionar mais. Isso, a gente precisa se posicionar, porque por que essa pessoa é contra o aborto, é a favor do aborto, sabe? O que ela tá fazendo? Porque... Pode falar. Não, pode falar. A gente precisa entender realmente... A igreja ela tem que começar a dar respostas pro que o mundo tá falando, entende? Muitas vezes a gente tem dado respostas de coisas que o mundo não tá perguntando, de coisa... A gente não quer se envolver em alguns assuntos por medo do diabo, por medo de resistência, por medo de julgamento. Mas, gente, é o que a gente acredita. A gente não pode, ó. A Juliana falou na parábola das virgens lá, de que todas elas estavam dormindo. E só 5 tinham azeite, mas todas estavam dormindo. Sim, a gente tem que ser aquele povo que tem o azeite, aquele povo que está na presença de Deus e que realmente vai defender os valores da família, que vai defender valores que vão a favor do que a Bíblia está falando, entende? Em vez de ficar em cima do muro. A gente não pode ficar em cima do muro. Por quê? Porque quando a gente realmente... Mesmo que ainda fiquem falando, né? Tá sendo extremista, né? Gente, não é questão de ser extremista. Se você crê que Jesus pode voltar a qualquer momento, você crê que vai existir uma tribulação, que vai existir um anticristo. E você crê que vai ter uma perseguição contra os crentes. A Raquel falou, a igreja está à beira de uma perseguição. E, gente, aqui no Brasil a gente leva uma vida muito boa como cristão. A gente leva uma vida muito tranquila. Eu tava vendo outro dia o Fábio Coelho, ali do Voz e Trovões, ele comentando sobre um homem que é lá do Oriente Médio e ele é cristão, ele se converteu do islamismo para o cristianismo. Pra você ter noção, esse cara, ele tem até ele não pode, vamos dizer, ele vai vir aqui, ele não pode falar que ele vai estar nessa reunião, porque senão eles vão vir e tentar matar ele. A gente vê, gente, quantos vídeos, não sei se vocês já viram vídeos de cristãos sendo mortos lá no Oriente Médio. Então essa perseguição já começou. Ela não vai começar, ela já começou, ela já está acontecendo com muitos cristãos. Muita gente está se convertendo ao Evangelho, realmente proclamando a fé deles em Cristo, sabendo que no outro dia eles podem morrer, sabendo que no outro dia eles podem ser mortos. Então eles não estão proclamando a fé deles para ter uma vida melhor somente. Eles não estão proclamando a fé deles somente porque se eu falar isso aqui, Jesus vai me abençoar e eu vou ser próspero. Não, eles estão proclamando porque eles creem que Jesus morreu numa cruz por eles, que ressuscitou e que Jesus vai voltar, que Jesus preparou um lugar na eternidade para eles reinarem. Então, eles creem que eles vão proclamar a fé deles, independente deles serem mortos ou não. Eles sabem no que eles acreditam, entende? Eu fico imaginando, imagina como que não deve ser, né, gente, esses lugares, porque até, né, a gente contou ontem, né, o que aconteceu com a gente no mercado. E, cara, foi um negócio assim tão estranho, né? Foi Sim. assim, e pensa assim no nível de opressão, a gente andando lá, né, e a gente assim, de repente, assim, aquela movimentação esquisita. Eu pensei, gente, o que os muçulmanos vai estar fazendo aqui no mercado do nada? Eu nunca vi. De repente eles passavam assim pela gente, orando em línguas. E a gente sabe que eles estavam, tipo, amaldiçoando a gente em línguas. E aparecia um pessoal meio com um jeito de estrangeiro, com um olhar estranho, né? Parecia assim um olhar de pedra. E eles passavam assim do nosso lado, orando em línguas. E se comunicando entre eles, olhando assim entre eles. Eles não olhavam diretamente para nós, mas eles passavam à nossa volta, assim, orando em línguas. Então, assim, tu imagina o nível de perseguição que não deve ser nesses lugares. Sim. Nossa, deve ser um peso espiritual terrível. E Deve ser algo assim terrível, terrível, terrível. que se a gente não está preparado, gente, para o que a gente vive hoje, imagine para uma perseguição, entende? Imagine para você, se quer ser missionário na África. Igual a gente estava falando ontem, na África é feitiçaria que a entidade lá sai voando, entende? Como que você vai estar preparado para ser missionário na África se você não está preparado em posicionamento espiritualmente para uma situação dessa? Você tem que se posicionar como cristão. Mas uma pessoa, eu não lembro quem estava comentando que acho que uma família que, tipo, ela era cristã em um país estrangeiro. E, tipo, ela teve que se mudar pra cá por causa disso, porque senão eles acho que eram perseguidos lá, sabe? Então,
Imagine, né, ela falou do Coliseu, né, das covas dos leões, sim, começaram com os apóstolos, os primeiros cristãos já começou essa perseguição. Pensa, Pedro quando ele foi morto crucificado. Só que Pedro tinha tanta fé que ele chegou e falou, ó, me crucifica de ponta cabeça, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Então pensa o nível de fé e de posicionamento que esses homens tinham. E a gente hoje, a gente tem que preparar a nossa casa e os nossos filhos para realmente estarem prontos e preparados para essa perseguição. Porque você já sofre perseguição na tua mente, no teu trabalho, você já sofre perseguição na escola. Nossos filhos vão sofrer perseguição na escola. Só que se eles não verem um posicionamento nosso, eles não vão conseguir se posicionar em Deus também. É que nem a Ellen mesmo, ela já contou várias coisas pra gente, né? Dela vir e ela contar as situações onde ela passou, ou mesmo até mesmo de ter que suportar uma rejeição, muitas vezes, que infelizmente. Sim. E a gente vê filhos, né, de pastores, né? Que a gente já viu pastores contando que realmente que os filhos deles passam por situações, então eles precisam preparar. Sim, até por exemplo ali falaram dos pais, né? Eu ia comentar, né, que nem mesmo for ver, né, que nem assim um pastor que a gente acompanha bastante, que é o pastor Luciano Subirá, né? E o filho dele, né, os filhos dele, né, os locais que eles estão hoje, né? Porém, né, a preparação que ele teve que ter com a família dele foi algo assim que, né, ele teve que realmente preparar os filhos dele. Então, hoje os filhos dele estão onde estão, mas porque houve um posicionamento dele, né, da família dele, ele com a esposa. E até comentar, né, assim, até com relação aos pais, né, que comentou da família, né, e vocês não são quando a gente se converteu, tá, a gente acreditava tudo, mas a gente não tinha um posicionamento muito firme com relação ao que a gente acredita. E muitas vezes a gente passou, sim, por críticas familiares, sabe? Por perseguição, assim, ou indireta, você tá ali na mesa e a pessoa fica falando, criticando. E também porque a gente passou por um período no nosso início que foi muito difícil. Pega ali pra mim, por favor. Porque a gente começou a perder tudo, sabe? Então, assim, pensa que a gente começou a perder tudo. A gente começou a perder... A gente não podia mais pagar carro, a gente não podia mais pagar o aluguel. De repente a gente começou a gente teve que começar a vender as nossas coisas. A gente passou assim por um período muito difícil, sabe? Então a gente tinha que ir a pé para a igreja. Então assim, eram situações muito humilhantes, digamos assim, né? Então muitas vezes nós nos víamos em situações que eram sim humilhantes. E não, deixa ela, senão ela vai chorar. E por várias vezes, né, a gente tava ali firme num propósito, porém a gente escutava cada coisa, gente. Era cada afronta que, olha... Só que eu ia comentar assim, mas ao mesmo tempo a gente não se posicionava em algumas coisas, entende? Com relação à comunicação também com eles. Tinha alguns posicionamentos que a gente teria que ter tido. O pessoal faz brincadeira com você sobre ser cristão. Isso você fica assim, sabe? Você acha que ser cristão é ser bobo. Então você fica lá, você fica dando risada, tal. A pessoa tá ali, às vezes, você vai num lugar, a pessoa tá te oferecendo cerveja, tá te oferecendo bebida e você, não sei o que, tal. Só que a partir do momento que você começa a se posicionar, as pessoas percebem, elas começam a te respeitar, entende? Então é um posicionamento que você tem que ter para que elas venham a te respeitar também. E lógico que sempre em amor, você não vai, né, ofender ninguém, mas você tem que ter um posicionamento, entende? Você tem que saber quem você é, né? Isso. Tem que saber muito bem ali quem você é realmente. E a gente precisa se posicionar assim no sentido de preparar também a gente. Porque se você não sabe quem você é, você vai deixando as coisas acontecerem. Né? Vamos supor, uma pessoa que não sabe quem é, ela vai se relacionar com qualquer um. Ela vai deixar, né, fazerem coisas que não devem com ela. Por quê? Porque ela não sabe quem ela é ainda. Então ela vai deixar, de repente, né, ela vai acabar falando coisas que ela não deve falar, vai acabar realmente se entregando para algumas coisas. Por quê? Porque não sabe quem é ainda, né? Isso. Por isso que é muito importante, né, a gente conhecer a nossa identidade em Deus. A gente ter a nossa identidade firmada em Deus, firmada no Senhor, sabe? A gente entender realmente o que Ele quer da gente, entende? Quando eu falo assim, essas coisas, a gente falou ontem na live, a gente falou sobre música, sabe? E o pessoal com dúvida sobre música, a gente não tá falando que
se você ser cristão é você passar a ouvir só a música da harpa, entende? Mas você realmente decidir que tipo de valores vão entrar dentro da sua casa. Você saber ter a sua liberdade em Cristo e ter um posicionamento. Você vai poder ouvir um rock, um rap, gospel, mas que ensine coisas, que ensine valores. Você não vai deixar de ver filme de televisão, mas você vai tirar coisas assim da sua casa. Você não vai assistir certos filmes, você não vai assistir certo desenho, você não vai assistir coisas que estão ensinando coisa errada, entende? Que vão contra os seus valores. Você vai realmente aprender a se posicionar nos lugares. Isso que a gente precisa, ser posicionado, entende? Raquel perguntou como você descobre quem você é. Olha, Raquel, a melhor forma de você descobrir quem você é você se aproximando daquele que te criou. Porque quando você se aproxima daquele que te criou, automaticamente você vai se descobrir. Porque quando você fica face a face com aquele que foi ele que te fez, imagina, foi ele mesmo quem te criou, ele que conhece cada detalhe de você, né? E a palavra fala que nós somos a imagem e semelhança dele, que nós somos a imagem e semelhança do Criador. Então, quando você se aproxima dele, automaticamente você vai cada vez descobrindo mais quem você é. Então, né, você consegue desenvolver a tua identidade, você vai conseguir fluir na tua identidade, sem você se importar para o que os outros vão pensar ou vão falar, porque você sabe muito bem quem você é, porque a tua identidade está totalmente firmada nele. Isso. E a gente precisa, estar posicionado, porque, igual eu falei, a gente viu profecias vindo sobre o Brasil. E isso da profecia, isso que está acontecendo, é uma falta de posicionamento nosso, porque nós que somos responsáveis em carregar a presença de Deus, os valores do reino, a gente não se posiciona nas redes sociais, nas mídias, contra o aborto, contra essa imoralidade sexual que tem se levantado de forma assim a deturpar nossas crianças, sabe? Contra a ideologia de gênero. A gente fica em cima do muro. E como a gente fica em cima do muro, a gente não está defendendo. Deus, ele tem uma lei. Até citando, vou citar um caso que eu estava conversando com uma pessoa sobre a questão do armamento, da posse de armas, né? E o que acontece? Deus, ele entregou uma lei para Israel. Ele entregou os mandamentos, uma lei. E nesses mandamentos existiam certos posicionamentos. Então, vamos dizer, se alguém invadisse um terreno ou uma casa durante o dia, o dono dessa casa não podia matar essa pessoa, né? Porque ele estava vendo a pessoa, ele estava vendo o que ela estava fazendo. Mas se fosse durante a noite, que essa pessoa estivesse invadindo a casa, esse homem, se matasse aquele outro homem, né, que estivesse invadindo, ele não era culpado do sangue daquele homem. Por quê? Porque ele estava invadindo à noite, ele não sabia a intenção daquele homem. E hoje a gente tem visto, na nossa política, na nossa justiça, o criminoso ele sendo defendido pelos direitos humanos. Então o homem que entra numa casa de família e mata ali as pessoas, rouba, muitas vezes estupra, ele é defendido pelos direitos humanos. Então se um homem de família, um pai de família que vê um bandido entrando em casa e ir lá e matar esse cara, o homem de família vai preso, tem que pagar um tratamento para aquele bandido e ainda esse bandido é capaz de sair solto. Entende? Ele é defendido porque esse homem de família matou, esse homem de família vai preso por anos. Entende? E isso é uma coisa que está enchendo a medida de iniquidade da nossa terra, entende? Isso que a gente tem que entender. Que Deus, ele não, ao mesmo tempo que existe a iniquidade, que existe o pecado, como a nossa justiça, como as pessoas não têm se posicionado contra isso, vem o juízo. É porque nós estamos aceitando o que está acontecendo. Porque nós aceitamos a imoralidade sexual, vem o juízo, entende? Porque nós aceitamos o assassinato. É igual, Deus ele tinha a pena de morte, entende? A lei de Deus, ela tem a pena de morte. Se o homem assassinasse outro homem, dependendo das condições, ele tinha que morrer. O adúltero ia morrer, existia a pena de morte. E hoje nós somos contra a pena de morte, entende? Nossa justiça não aprova a pena de morte. Só que o que a palavra fala? Ela fala que quando o sangue é derramado na terra, a terra abre a boca para engolir aquele sangue.
E aquele sangue, ele está clamando por justiça. Você vê ali a passagem de Caim e Abel. O que que fala? Fala que Caim foi lá e matou Abel. E Deus fala, a palavra fala em Hebreus, que o sangue de Abel clama até hoje na terra. Ele está clamando o quê? Ele está clamando justiça. Então, quando aquele sangue não é justiçado, não é feito justiça na terra, Deus tem que vir e trazer juízo. Deus tem que vir e trazer justiça sobre aquele povo, entende? Ó, Tamos falou, estou na faculdade, estou noivo. Mas com tudo que tem sido dito sobre os próximos dias, tenho medo de perder tempo com algumas coisas dessa terra. Como lidar? Peraí, só responde aqui primeiro pra não passar, que a Raquel falou, tô tentando começar a me posicionar, que era o que a gente tinha falado dela. Eu Falou, eu ligo muito que as pessoas falam. E o pior é que o diabo sabe disso, ele sempre usa alguém pra me É acusar. normal, né? Igual que eu... Aqui, ó, pode falar. Não, pode falar. Tá. Aqui, ó, é normal, assim, eu não sei quanto tempo você tem de cristã, mas assim, busca mais intimidade com Deus e também busca com que pessoas que você tem andado, entende? Quem são teus amigos? Gente, para ser bem sincero, no começo a gente perdeu, quando a gente perdeu muito amigo, a gente perdeu muito contato com pessoas, e muitas vezes a gente evita contato com pessoas que a gente vê que a pessoa não tem muito valor, a pessoa não vai trazer coisa boa, entende? Você tem que ter contato com gente que vai fazer você crescer. Então, vamos dizer, se são teus amigos os que estão zombando da tua fé, esses amigos estão te criticando, esses amigos estão indo contra a tua fé, desculpa, mas eles não servem para ser teus amigos, entende? Se eles não respeitam a tua fé e ainda te zombam, te criticam, eles não servem para ser teus amigos. Ora por eles e libera eles, fala, ó, cara, não quero conhecer teu amigo, meu amigo é Jesus, entende? Não deixe uma amizade ela se tornar idolatria, entende? Um relacionamento muitas vezes se tornar idolatria. É uma coisa assim mesmo. que vai quebrando, Raquel. Eu não sei se você já fez, né, esses 2 atos proféticos aí, mas é uma coisa que vai quebrando. Até a gente vai fazer agora, né? Sim, a gente vai fazer outro ato profético agora depois da live. A gente vai terminar a live, a gente vai fazer o 3º e a gente vai postar lá. E aí a gente vai falar com vocês no grupo, né, pra quem tá no grupo. E assim, gente, vai quebrando, né, porque realmente é algo assim que também pra muita coisa assim, Deus também ele tá trazendo libertação realmente na alma, sabe? Ele tá trazendo realmente cura, né, pra quem tinha algumas questões justamente nessa área que você tá falando. Isso. E muitas vezes sim, você tem uma falta de identidade ali, né, de conseguir se posicionar, mas isso é comum. Só que assim, igual eu falei, o crente, gente, por muito tempo o crente foi feito de bobo pelos outros, entende? A palavra fala que a gente tem que ser manso, humilde. Só que, gente, a gente não tem que ser burro e nem bobo dos outros. A gente não tem que ficar aceitando gente vir acusar a gente, vir criticar. A gente tem que levantar nossa cabeça naquilo que a gente acredita, sabe? Deus é Deus. Eu contei ontem ainda, gente. Imagina que isso, gente, eu passei. Coisa que eu passei dentro da igreja, hein? De vir expulsar demônio de mim. Tipo assim, gente, sério. Pensa isso que, sinceramente, sabe, que nem a gente tem na nossa mãe espiritual, né? Imagina, sabe, a gente sabe de onde a gente saiu e eu sei de onde eu saí, eu sei muito bem quem eu tô firmada, entende? E simplesmente porque eu tava dançando, veio um monte de gente expulsar demônio de mim. Aí, só que eu dei risada, eu falei assim, não, isso é Deus, Deus, é porque ele é muito lindo, eu só tô dançando porque ele é muito lindo. Eu comecei a falar assim, as pessoas ficaram assustadas. Só que eu fiquei pensando, gente, que loucura, sabe? Por que essas pessoas acharam que eu tenho demônio? Gente, será que na igreja? Sim, mas eu, no caso, foi na igreja. Então, eu tava na igreja. Por que essas pessoas acham que eu tenho demônio? Eu fiquei pensando, cara, será que é por causa do quê? Por causa do meu jeito? Por causa do quê? Elas nem conhecem a minha vida, elas não conhecem minha reputação, elas não sabem, entende? Eu até contei pra minha mãe espiritual, que é a missionária, eu falei pra ela, eu contei pra ela o que tinha acontecido, sabe? Contei dando risada, porque eu falei assim, gente, que absurdo. Porque realmente, né, essas pessoas não me conhecem, elas não sabem o meu coração. Então, assim, como que essas pessoas vêm? E outra, eu nem conheço essas pessoas direito, como assim vêm
e vem querer pular pra cima de mim e expulsar demônio, tá doido? Ou mesmo questões, igual a gente falou sobre fé mesmo, sabe? Eu não tava num culto de libertação, pô, pra vir me... Eu não tava, se eu tivesse num culto de libertação, tudo bem. Sim, na igreja eles querem que você queime por Jesus, mas você não pode deixar o Espírito Santo ser livre ali com você. Ou mesmo isso que a gente tá fazendo, os atos proféticos, a gente viu sinais no céu, sabe? Só que com certeza vai ter gente da igreja ali que tá te criticando, que tá falando, nossa, mas da onde que isso vai acontecer? Ou vai falar, né? Ou não sei o então... que, é pessoa sem fé, Ou pessoa vai que não falar acredita, assim, tipo assim, sabe? não, normal, vamos supor assim, nossa, nada a ver. Que igual a gente, sério, a gente, né, igual o vídeo que até eu gravei, que apareceu abrindo um portal. Isso sem falar, gente, da batalha que foi pra gravar aquele vídeo, porque simplesmente os nossos eletrônicos começaram a dar problema. Agora vai falar isso, pô. Até o dela começou a dar problema. Gente. Isso assim, então, mas vai falar isso pra uma pessoa normal, a pessoa vai ficar. Gente, sabe? fala, sabe? A Vai. pessoa não liga, tipo assim, ela não consegue. Você tem que saber o que você A pessoa, vive. assim, ela tem uma mente tão cauterizada, ela tem uma incredulidade tão grande no coração que ela não consegue entender aquilo, sabe? Que é ali que você tá vivenciando. Pode falar. Só que isso é uma coisa que aconteceu dentro do cristianismo, porque se você entrar no satanismo hoje, você chegar e falar assim, cara, eu orei e apareceu um carro na minha frente. Orei não, né? Eles não falam orar. Cara, eu tava lá e me deram um carro, me aconteceu tal coisa. A pessoa vai lá e vai falar, uau, vou lá com você então, meu. A pessoa vai ficar... Ou ela fica esperando algo de você, Sim. porque você é de determinada religião. Essa pessoa, ela... Vocês têm uma ideia, gente? Sério. E é assim, olha. Antes, a gente fazia parte de... né? Teve uma época que a gente participava de alguns rituais em São Paulo. E mesmo quando a gente estava morando aqui, a gente viajava já daqui para lá para participar, sabe? E, cara, eles eram muito firmados naquilo que eles... muito convictos naquilo que eles acreditavam, entende? E vinha pessoas de fora, vinha gente de outro país para participar, porque são poucos, né? Tem poucos locais. Poucos lugares. São poucos lugares que fazem esse tipo de ritual e nós participávamos. E eu lembro, assim, que eles eram muito convictos, eram pessoas, assim, que elas queriam ter experiências, elas queriam Elas realmente... queriam ser curadas, né? E ter Sim, experiências elas queriam sobrenaturais. realmente aquilo, sabe? Elas queriam ter experiências sobrenaturais, entende? E nós participávamos. E o que acontece? Sempre que eu voltava de lá, e o diabo, ele copia muito as coisas de Deus. Então, tipo assim... era muito parecido, entende? Assim, com os moveres, assim, tinham coisas que eram muito parecidas, entende? E eu vendo hoje em dia, eu vejo assim o quanto que é parecida e o porquê que o diabo tem lutado tanto para travar a igreja, entende? Para realmente não deixar o profético fluir, principalmente, porque a igreja ela precisa assim do profético, então por que tem tentado calar realmente nessa parte? E eu lembro que a gente teve uma vez que a gente voltou e eu comecei a falar disso daí, e gente, sério, pensa assim que eu tava quase levando o crente junto comigo, pra vocês terem uma ideia, sério, porque eu falava, eu contava, eu não tava nem aí, entende? Né, ali. E eu tava quase levando o crente comigo, e hoje em dia eu lembro quem são essas pessoas que eu falei, e essas pessoas ficavam, nossa, sério? Crente, gente, crente de anos, ó. A pessoa olhava pra mim e ficava sério, e eu falava, nossa, porque não sei o que, porque lá é assim, assim, assado, e não sei o que lá, aconteceu tal coisa, e não sei o que lá, e eu contava tudo, entende? E eu quase que levava até crente junto comigo, então vocês imaginem, sabe? Então assim, a gente, só que o que acontece? O diabo, ele conseguiu calar a igreja de uma forma que o cristão, ele tem medo de mostrar quem ele é. Ele ficou com medo, ele tem medo de ir lá e ser convicto na fé dele realmente, né? De ir lá e declarar aquilo que ele acredita e acabou, entende? Não, aconteceu mesmo. Até veio uma menina hoje falar comigo e ela contou assim, nossa, Deus falou comigo naquele vídeo lá que foi o vídeo que eu postei, que eu dancei com Deus, né? Eu falei que Deus pediu pra eu postar aquele vídeo. E eu sei que tem muita gente que vai olhar aquele vídeo e vai falar assim, ai, tá se achando a queridinha de Deus, sabe? Eu tô me achando a queridinha de Deus? Não, querida, eu sou a queridinha de Deus porque eu sou filha de Deus. Só que também eu tô postando aquele vídeo, não é simplesmente pra eu me achar, eu tô postando porque aquele vídeo, primeiro porque foi embaixo de uma direção de Deus, e porque eu sei que ele ia falar com mais pessoas, eu sei que ele ia tocar a vida de pessoas, porque as pessoas estão sedentas por isso, elas querem ter intimidade com Deus. Eu não sou a única e não é só meu direito, tem mais pessoas. E Deus
Tá, e Deus, ele tem as formas dele de falar. Eu só fui lá e fiz aquilo que Deus falou e acabou. E essa menina veio e contou pra mim. Ela falou, Mari, Deus falou comigo, tal, nesse vídeo, e aconteceu tal coisa, e Deus falou comigo, e eu entendi que aquilo é pra mim. Aí eu falei, glória a Deus que você entendeu, glória a Deus. Sim. Eu falei, é isso mesmo, foi pra isso que eu postei aquele vídeo, é pra isso mesmo, é pra você entender que é pra você. Daí ela falou, nossa, eu entendi que não é só com você que Deus tá falando, porque você, né, porque você entrega mais pra ele, ou algo assim, eu entendi que é pra mim. Eu falei, é bem isso mesmo, é exatamente. E Deus, ele quer isso pra todo mundo. E, gente, pode falar, né? Por causa que até essas pessoas que, tipo, ficam falando, ai, você tá se achando aquele dinheiro de Deus, então é porque ela tá com ciúme da tua intimidade com Deus, né? Porque se ela tivesse, ela não estaria falando isso. Eu ia falar sobre isso. Assim, já comentando esses rituais que a gente participava, eu sempre achei muito interessante porque, no final, assim, eles acreditavam nos negócios em manifestação sobrenatural, daí a pessoa ia lá e tinha visões durante o ritual. E daí, no final, sabe o que acontecia? Eles paravam todos em círculo e cada pessoa, Contava. ela testemunhava Ela começava a contar tudo que tinha. o que aconteceu com ela durante o ritual. Então ela falou, nossa, eu vi eu entrando numa nave alienígena e tal, e meu pai tava lá. E, nossa, e da pessoa aí, nossa, e eu tô curado, eu descobri o meu problema de identidade, é porque eu tive problemas com meu pai e eu tô curado disso, eu vou sair daqui curado. Entende? Só que Era, assim, tipo, o mestre, ele parava lá, né? Ele No final. falava, ele dava, né, uma palavra primeiro. Então, vamos supor, ele falava muito a respeito disso, né? Muito envolvendo identidade mesmo, né? Que ele Sim. falava sobre arquivos que você tinha. envolvia não sei o que psicologia lá. também. Sim, então assim, até ele era psicólogo. Ele é psicólogo, até por sinal, o mestre de lá. Então, né, ele começava a falar as coisas e ele ministrava tudo, depois o pessoal entrava e, cara, acontecia, entende? Simplesmente por quê? Porque o diabo, ele imita as coisas de Deus totalmente e cara, era assim, umas coisas assim muito doidas que rolava. E depois eles iam lá e comia tudo junto. Só que o que acontece? Se você vai... O problema é justamente isso, é o orgulho, sabe, gente? Primeiro que Deixa eu só porque... falar uma coisa. E também, gente, pra vocês terem uma ideia. Quando acabava o ritual, uma das coisas que eu me lembro bem. Quando acabava, a gente tava todo mundo deitado e tal, né? Aconteciam várias coisas. E quando acabava, cada um que se sentisse livre, eu lembro que eles colocavam uma música que era da águia lá, como que era? Dag? Alguma coisa da águia lá, mas era falando sobre liberdade. Quando acabava o ritual, essas pessoas, elas se levantavam e elas começavam a dançar. Então era assim, era normal, todo mundo levantava e começava a dançar, e não sei o que lá, sabe? Começava a ir de um lado pro outro, e o pessoal assim começava a realmente, sabe? Pra tipo, não, porque não, eu tô livre, entende? Eu tô feliz porque eu participei desse Sim, ritual. e Eu tô era feliz assim porque que todo eu tive mundo saía de experiências lá. e exaltava aquela alegria, né? E era assim que todo mundo saía de lá. E a gente vê, né, que dentro da igreja, infelizmente, muitas vezes, né, acabam assim julgando, né, o mover do espírito, né? Rola muita Mas pega lá, filha. Pega ela ali. Não, eu não faço isso, eu acabo de dobrar tudo. Ela dobrou as roupas aqui, E daí a bebê tá desdobrando e a bebê tudo. tá indo ali desdobrando todas as roupas que ela dobrou. Parou. Então, assim, o que eu tava falando Você tá falando deles dançarem tudo Isso. na igreja. Então, tipo assim, essa liberdade, o diabo, o que ele fez? Ele foi lá, ele copiou as Que coisas deveria ser de Deus. e ele simplesmente copiou e eles estão lá usando, entende? Então, gente, E tem vários, né, locais assim que estão utilizando então. coisas que a gente vê que na verdade eram, né, Então, foi assim, totalmente copiado. Infelizmente você vai ver na igreja, é normal, tá? Tipo assim, a pessoa vai lá, tem experiência e alguém fala que não é de Deus, tudo. Gente, a gente tem que quebrar esse orgulho, sabe? Todo mundo tem acesso a Deus, todo mundo tem acesso ao que é sobrenatural de Deus, a intimidade. A gente tem que exaltar isso e a gente tem que todo mundo compartilhar isso, sabe? Uma pessoa não pode chegar e testemunhar que teve uma experiência sobrenatural, que vem 10 falando que não tá na Bíblia, 15 falando que não é de Deus e outros 10 falando que é demônio, sabe? Entende? A gente tem que parar com isso, tipo assim, isso é orgulho. E assim, o que a Ellen falou é verdade, é porque a pessoa não tem intimidade com Deus, a pessoa não conhece Deus e vem falar que o outro tem demônio. E vem querer ficar falando que não acontece, que Deus não vai falar com a pessoa, que Deus não vai dar um sinal no céu pra pessoa. Sabe? A gente tem que pegar e realmente ter uma... Deixa eu atender.
A gente tem que pegar e ter uma comunidade profética onde... Caiu? Não, ela bateu no negocinho do... Não. Tem que cuidar dela. A gente precisa ter um ambiente onde a gente possa realmente compartilhar experiências, entende? Dentro da igreja, cristãos, igual a gente está fazendo aqui. A gente compartilha não para falar, nossa, eu sou isso e aquilo. Não, é para falar, você também pode, que a gente quer que você compartilhe. A Tans tinha falado, né? Eu estou na faculdade, estou noiva, mas com tudo que tem sido dito sobre os próximos dias, tenho medo de perder tempo com algumas coisas dessa terra. Como lidar? Tans, não sei se... Era a proposta dela. Você tem que buscar seu propósito. Primeiro, Não quer dizer que você não vai estudar. Né? você não vai estudar, você não vai casar, né? Você tem que Você fazer tem que família, você tem que ter uma família, né? Primeiro que teu noivo, ele tem que ser um homem de Deus, né? Ele tem que buscar Deus junto com você, ter um propósito também bem definido, para vocês caminharem juntos. Mas você tem que buscar, não sei se você conhece as 7 áreas de influência, né? Que é comunicação, mídia, política, mas você tem que achar a área de influência sua, né? O que você está estudando, e você ser cristão dentro desse lugar, você manifestar o reino dos céus nesse lugar que você está, entende? Você está estudando, vamos dizer, qualquer coisa, medicina, você vai manifestar ali na medicina, mas você realmente você pode ser cristão onde você estiver, você não precisa largar tudo e morar no mato, ficar orando o tempo todo, entende? Na cidade, a Caroline falou, na cidade onde eu morava, um vizinho foi condenado a pagar 1 ano de cesta básica para um ladrão que Eu li invadiu a isso, que casa. absurdo, hein? Imagina, é um absurdo. E Deus, Ai, sem noção. é isso que Deus tá irado, gente. Deus tá irado porque não tem justiça. Porque um homem de família, ele tem que ficar pagando pra ladrão, sabe? Porque realmente é uma injustiça isso daí. Oi, como é que é? Oi, deixa eu dar oi pro povo. A Lorraine falou, e voltei. Oi, a Raquel Eu falando não sabia que que ela voltou. tinha ido. Oi, Lohane, bem-vinda de novo. Então, Deus é um Deus do sobrenatural, eu creio. Vocês são de onde? Nós somos de Ponta Grossa, Paraná, Lohane. Conheci vocês através do canal da Dani. Vocês são uma bênção. Amém, Juliana. Amém. Davi e Miriam dançar na... Pois é, Davi e Miriam dançar na presença de Deus de alegria, gente. Ó, gente, eu vou te falar uma coisa. Uma ex-pastora minha, a Lorraine tá falando, uma ex-pastora minha foi a uma igreja e no louvor ela começou a falar em línguas e continuou falando quando o louvor acabou. No final do culto chamaram ela em uma sala e falou que ela estava que ela estava envergonhando a igreja. Ai, É complicado, gente. A gente tem que ter muito discernimento. E Davi, gente... A prof. Valéria deixa eu entrou aqui falar, também, deixa calma eu aí. pregar. Você tem noção, gente? Davi, ele dançou na presença... Ó, pensa o que foi feito. Davi tava fazendo sacrifício o caminho inteiro da arca. A cada 15 passos ele fazia sacrifício. E ele tava dançando ali na frente da arca. A esposa dele, Mical, olhou do palácio e falou... E depois falou pra ele, onde já se viu um rei fazer isso daí? Envergonhar, você tá se envergonhando. E o que acontece? Mical, ela nunca teve filhos, ela se tornou estéril. Porque o que? A tua falta de honra diante da presença de Deus, você desprezar o que é de Deus, você desprezar a presença do Espírito Santo, ela traz esterilidade na tua vida. Então não despreze o que é de Deus, não despreze a presença do Espírito Santo, não despreze o mover de Deus, porque isso pode trazer esterilidade. Por isso que a gente vê muitas pessoas que estão estéreis, muitas pessoas que não estão vivendo o que Deus tem, porque elas estão desprezando o que Deus tem para elas. Essa é a verdade. A Ju Coutinho falou, na verdade fui na Universal, no dia a busca pelo Espírito Santo, comecei a sentir o Espírito Santo. Eu não entendia, fui falar com o pastor e ele disse que era demônio. Depois saí e fui para uma igreja deve ser pentecostal, né? Ju, Complicado. assim, tem que tomar cuidado. Primeiro que, sabe, eu acho que assim, é muita falta de responsabilidade de um pastor, assim, ele chegar pra você nem conhecia ele, né? E ele chegar e falar pra você que é demônio, né? Primeiro ele tem Porque, que... assim, eu acho que se ele quer te pastorear ou ele quer expulsar demônio de você, eu acho que ele tem que te convidar ali pra ele ser teu pastor, ele conhecer você, conversar, saber tua história, orar junto com você, te abençoar primeiro para depois ele saber, né, o que tá acontecendo, né? Que tem coisas que, vamos dizer assim, tá, o diabo, ele copia as coisas de Deus, é que o pessoal fala muito isso, né? Ah, não, é porque o diabo, ele copia as coisas de Deus. Só que antes, né, realmente, né, você não tá, né, acompanhar, precisa o quê? Precisa acompanhar a pessoa, né? Precisa ali puxar a pessoa e acompanhar ela, né, que realmente, porque
Só que também não dá pra ficar dando crédito pro diabo, porque senão você imagina como que você vai de novo voltar a fluir em Deus se falaram pra você que é demônio. Você vai ficar com medo, né? Então eu imagino que depois você ficou até com medo, de repente, de deixar de novo fluir, né? Que nem eu vejo muitos profetas que têm medo de fluir no profético porque tem medo de ser demônio. Peraí, deixa eu ver aqui. Tem medo de que seja demônio, né? Tem medo de... Realmente, o diabo vem, ele tenta ficar oprimindo a pessoa e pra pessoa não poder se movimentar, né? A pessoa não poder... não conseguir Sim. caminhar. Boa noite, Valéria. A prof. que é Valéria Valerie, né? entrou... É Valérie que é o nome? Acho que é válido. A prof. da Ellen aqui. Boa noite, seja bem-vinda. A Ju falou, Ele disse que o Espírito Santo. não se move assim. Então, mas assim, o povo em Atos, Que quando... esterilidade na vida de uma pregação. Aí, hein? Olha Deus te dando o tema aí, tá, Glória? O quê? Esterilidade na vida de uma pregação. Dá uma pregação. Ah, entendi, dá uma pregação. Meu Deus. E assim, quando Calma. o povo recebeu o Espírito Santo, os apóstolos receberam em Atos, o povo olhou para eles e achou que eles estavam bêbados, entende? Pois é, né? Então, sei lá, cara, tipo assim, a gente vai fazer o quê? Acho que o ponto, a gente tem que aumentar o nível, entende? Se o cara na igreja acha que o demônio vai ficar brincando, orando em línguas, confundindo, é porque o nível dele tá muito baixo também. É porque ele não tá traindo a presença de Deus. Porque se tiver a presença de Deus no lugar, o demônio não vai ficar fazendo brincadeira ali. Entende? O demônio não vai no meio do culto ali na hora de busca do Espírito Santo e ficar brincando. E, O fogo de Deus vai você queimar, consegue sabe? fazer ele ficar quieto sem você ter que mexer com a pessoa. E não precisa ir lá expulsar Você demônio, botar a consegue. mão na cabeça. Por quê? Porque o reino espiritual, ele é muito sensível. Então, você consegue ali, você simplesmente, você quietinho, você só libera baixinho, sabe? Coisa que assim, que é uma autoridade que o cristão ele tem. O cristão posicionado, ele tem. Crente que se posiciona tem essa autoridade. Chega no lugar e decreta coisas no local sem ter que abrir a boca. Só, de forma assim, ó, baixinho. Baixinho você consegue... Se você falar consegue, baixo, você já você tem consegue autoridade. determinar o que tá acontecendo naquele ambiente. O cara não precisa sair, fazer show lá, botar a mão na cabeça da outra pessoa, sabe? Ficar Isso o quê? é Porque baboseira, gente. até porque você vai estar expondo a pessoa, né? A Você vai gente tem expor a que- pessoa, você vai humilhar a pessoa ali na frente dos outros. Isso tá errado. É que tem pessoas que às vezes querem se mostrar para as outras pessoas que ela consegue às vezes expulsar um Exatamente. Tudo orgulho, infelizmente. Quer chegar lá só pra dar um grito, vamos supor assim. Só que não porque às vezes nem precisa. A não ser que você realmente esteja fazendo uma conferência, né? Vamos supor, não. Eu tô numa conferência ou eu tô num culto de libertação. Gente, não. Eu tô participando de algo específico. De algo específico, assim, mas bem difícil, até porque culto de libertação não sei se dá certo, né? Todo culto é libertação, né, gente? Gente, a palavra é liberta. É verdade. Então, todo igual culto você é falou libertação. também. É que eu digo assim mais porque tá, né, amor? É um movimento que tem, né? Então, Sim. só pra... Tá. Porque tem gente aí de várias Respeito. igrejas, né? Então é uma questão também de a gente respeitar, né? As doutrinas, né? Sim. A Andressa falou, vou me casar ano que vem e tenho um sonho de ser mãe. Mas tenho medo com tudo que está acontecendo com o mundo. Meu coração dói quando penso que talvez algumas coisas não aconteçam. Andressa, assim, se Jesus voltar antes, não vai dar tempo de você ter. Mas você tem que ter filho, gente. Vocês têm que ter filho. Primeiro você tem que ser uns crentes posicionados, crente de verdade. E vocês têm que ter filho, tem que ter filho, um monte de filho, gente. A gente tem aqui a Ellen, tem 12 anos, tem a bebê, ó, a nossa bebê. E a gente vai fazer, vai ser uma tochinha na mão de Deus. Vai ser Ela vai converter muita gente para Deus e a gente vai ter mais filhos ainda que vão ser bênção, entende? A gente tem que botar a gente no mundo. Tem um pastor, Mark Driscoll, um pastor americano, que ele tem acho que 4 ou 5 filhos, se não me engano. Daí tem um testemunho dele que conta que ele estava lá em Seattle, no mercado. E Seattle é uma região assim da época grande, dos hippies, sabe? Então, muito esquerda lá, muito pessoal bem tongo. Daí ele tava no mercado com 3 crianças, se eu não me engano. Daí chegou uma mulher pra ele assim e falou, nossa, pra que tanto filho? Daí ele conta que ele olhou pra mulher e falou, moça, é porque eu odeio tanta gente que eu decidi fazer umas pequenininhas pra eu amar. Então, gente, faz uns pequenininhos pra você amar. Se tem gente que tá te enchendo o saco, faz uns pequenininhos porque você vai amar eles.
você vai cuidar deles, você vai ensinar eles sobre Jesus, vai ser bênção. A bebê empurrou. Ela empurrou. Ah, Fala sobre a nova era e seus enganos. Muito perigoso sobre os jovens ainda, mas nós, nos dias atuais. Sobre a nova era, né? É muita coisa, né, para falar sobre a nova era, assim, gente, né? é um tema que vai... É um tema muito extenso, né? Mas assim, a gente participava de muita coisa da nova era. A maior dificuldade que eu vejo, o maior perigo da nova era hoje em dia, porque a nova era envolve muitas religiões ali, que eles falam que começou na era de Aquário. Então, se for pegar espiritismo, é nova era, xamanismo, que era o que a gente participava, o Santo Daime, a Ayahuasca. Mas assim, o que eu vejo mais perigoso, eu até comentei, não sei se foi ontem, qual live que foi, da nova era, é porque eles trazem muitos ensinos, muitas vezes, misturando a palavra de Deus, a Bíblia, junto com esoterismo, junto com magia. Eles misturam muito junto com filosofia. Então isso, a pessoa muitas vezes ela fica enganada, entende? Porque você usa a Bíblia como verdade. Eles pegam algumas partes da verdade e misturam ali com o espiritismo, mistura com o xamanismo, mistura com o satanismo, e vai formando uma bola que a casca parece que, nossa, é muito verdade, tá usando a Bíblia, tá falando de Deus, mas no fundo é algo satânico, entende? Usam Adão e Eva. Tanto que a base, gente, do satanismo, se for pegar os maçons, eles usam versículos quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. É um dos lemas deles. É um versículo, entende, gente? Então, eles usam isso daí, tanto que boa parte, gente, do satanismo, assim, de coisas, ela, infelizmente, foi estudado por Salomão, na época que ele estava desviado. Então, assim, você vai pegar muita coisa do satanismo, da nova era, que usa versículo bíblico, que usa a Bíblia, que usa Deus. Isso que a gente tem que tomar cuidado para os próprios cristãos não se sentirem enganados, não serem enganados e estarem dentro da igreja seguindo coisas erradas, entende? Isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Nossa, até você levantou, né, aquele pessoal lá que a gente viu lá no YouTube, que até mandaram no grupo da igreja, lembra? Isso. Tem uns doidos pessoal lá do Filosofia X. Depois vocês pesquisem, mas cuidado, porque tem muita tongura lá. Tem que ter muito discernimento, Nossa, assim, ficar assistindo essas assim, besteiras. É um negócio assim demoníaco que eles fizeram, meu Deus. Chama Filosofia X. Tipo assim, eles um misturaram monte de Rosa coisa. Cruz, misticismo, filosofia, Bíblia. Nossa, fizeram uma mistura. Eles fizeram uma Bíblia deles, entende? Ensinando essas coisas. E daí o que acontece? Pior, eles estão indo nas igrejas do Brasil para combater a verdade, para combater a Bíblia. Então eles vão numa igreja, estão fazendo em Santa Catarina. Eles juntam um grupo de 40 pessoas, vão numa igreja, e quando o pastor está pregando, ministrando algo que eles acham que está errado, eles pegam e começam a discutir e levantar e sair da igreja. Para quê? Para fazer com que os outros cristãos que estão lá achem que o pastor está falando heresia, está falando mentira. Eles são contra o dízimo, eles são contra a oferta, são contra várias coisas assim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso da nova era, porque ela é muito sutil. Prof. Ali A Valerie falou. Na minha igreja eu vi apenas 2 vezes o demônio se manifestar. Aí os pastores retiraram a pessoa e o levaram para uma sala, tá certo? Tem que é ter realmente discrição, tem que ter né? sabedoria, né? Tem que ter discrição, né? Cuidar da pessoa. Até porque, gente, chegar ali e ficar expulsando só o demônio na hora de pessoa não adianta nada, tá? Não adianta nada, gente. O que a palavra fala? A gente tem que ter muita responsabilidade, né? Pastores, tudo, porque o que fala, a palavra fala? Jesus fala que quando um demônio ele sai de uma casa, né, de uma pessoa, ele vai e começa a vaguear, né, por lugares áridos, e não encontrando lugar onde ficar, ele volta para casa. Ele se lembra daquela casa e volta. Encontrando aquela casa limpa e vazia, ele volta e chama mais 7 com ele. Então vamos dizer, tipo, essa coisa de muito, isso que eu falei, do muito de libertação, só de ficar expulsando demônio. Gente, por isso que tem gente que vai em culto, cai, no outro culto cai, no outro culto cai de novo. Porque tipo, a pessoa precisa ela ser cheia da palavra, precisa ser cheia do Espírito Santo, ela precisa ter uma direção de como mudar de vida, de como se libertar de pecados, como sair. Ela realmente, a verdade está dentro dela para que
quando um demônio for expulso, a casa não esteja vazia, ela esteja cheia do Espírito Santo, esteja cheia da palavra, cheio de boas atitudes, cheio realmente do que é de Deus, para que aquele demônio não tenha mais forças para entrar naquela pessoa, entende? Não tenha mais forças para usar aquela pessoa. Ó, a palavra de Deus case e se multiplica, a ordem de Deus, isso aí, ó, multiplicai-vos. Isso daí que nem com a gente, né? Isso daí, assim, graças a Deus, né? Mas os locais, assim, que igual, assim, as pessoas... A gente não teve essas coisas, né? Porque as igrejas gente, ó, eram bem... Como que você não vai querer? Peraí, como que você vai querer ter uma coisinha? Ela tá comendo bolacha de leite e dormindo. Ela dormindo, comendo... Como que você não vai querer ter Tira uma um print, coisinha amor, desse? sério. Traz a captura da tela. Vou tirar um print. Olha lá. porque- Vai, pera aí, gente. Vai, mais um, vai. Cala de frente. Olha que bonitinha. Olha lá. Ah, você tem que querer ter filho. Como que você não vai querer? Muito fofa, né? Amor, acho que eu quero mais uns 4, acho. Ai, amor, pare. Não exagere. Vocês também tem que ter mais velho pra cuidar do mais novo, gente. Gente, nós temos promessa de gêmeos. Ai, meu Deus, deixa eu ler direito. Nós temos promessa de gêmeos, vocês acreditam? Que Deus já prometeu gêmeos pra nós. Já usou um pastor nosso pra falar que a gente ia ter gêmeos e a gente, né, já teve sonho. Ai, não sei. A palavra de Deus, caso se multiplique, Exatamente. numa ordem de Deus. Tem que O multiplicar. pessoal tá rindo, não sei do que eles estavam rindo, mas começou. Calma, meu Deus. Como começar a se posicionar? Raquel, como começar a posicionar, amor? Como assim? Ela quer se posicionar. Como que ela começar? Mas eu acho que ela tá falando daquilo que a gente tava conversando, Eu né? não sei, a gente tá lendo o comentário de antes agora, Raquel. Então Mas tá. assim... Não, mas assim, eu acho que ela quer dizer assim, como se posicionar na fé, né? Isso. Ah, Raquel, começa fazendo essa... Que nem assim, olha, essas coisas que a gente tá fazendo ali com vocês é uma forma de posicionamento, que entende? você vai começar Então e você tá, vai... se você sabe quem você é em Deus, você tá posicionada com a tua vida, vamos supor assim, você tá ali, você tá buscando lutar contra o pecado, você é uma pessoa que você quer estar mais próxima de Deus, você quer realmente ter mais intimidade com Deus, você quer crescer em Deus, e se você quer se posicionar na rede social, comece a se posicionar, entende? É normal você ficar nervosa no começo, você ter medo, né, do julgamento das pessoas, mas entra que nem assim, entra nesses negócios que a gente tá fazendo, porque tem tudo a ver com isso, entende? Justamente assim, são coisas que você vai quebrando. Eu já contei aqui, Raquel, com relação a mim, como que aconteceu. Eu era uma pessoa que eu não me posicionava na rede social, e eu tinha muita dificuldade até mesmo de me comunicar com as pessoas e falar sobre a minha fé, sabe? Porque eu tinha medo, entende? Eu tinha muita vergonha. E um dia, o pai falou assim pra mim, o Senhor falou assim pra mim, Mari, você vai lá e grava um stories. Eu quero que você se movimente na rede social. Ai, que susto! Eu quero que você se movimente na rede social. Eu falei assim, tá. Eu falei assim, Deus, eu tenho muita vergonha, tenho muita timidez. O que eu fiz? Eu fui lá e eu obedeci. Aí um dia eu fui lá, comecei a gravar stories, né? E comecei a fazer algumas coisas. Então, assim, tinha dia que eu ia lá e fazia uma coisa, outro dia eu ia lá e fazia outra, sabe? Eu comecei a me movimentar de forma simples, às vezes eu ia lá e dava um bom dia, é bem louca assim, gente, pensa assim, porque a dificuldade da rede social é essa, né? Você nunca apareceu lá, nunca ninguém te viu, a pessoa fala assim, quem é você que apareceu aqui do nada agora, né? E eu passei por esse momento, que foi o quê? Que foi de um belo dia eu aparecer do nada nos meus stories. Ninguém tava esperando e um belo dia eu apareci lá e eu falei, bom dia, gente. Não falei assim, né? Alegre, assim, dessa forma, com muita vergonha, por sinal, mas eu cheguei e falei, bom dia, gente, tudo bem com vocês? E eu sei lá o que eu falei, eu sei que eu falei e, né, quando eu vi, beleza, demorei horrores pra postar, porque, meu Deus do céu, parecia que eu tava quebrando sei lá o que dentro de mim. E, gente, foi difícil, entende? Não foi fácil. Porém, de repente, quando eu vi, eu tava fluindo, quando eu vi, eu tava aqui fazendo live, e sabe, as coisas foram fluindo. Então, assim,
comece, sabe? Então, assim, entra nesse ato profético aí que a gente tá fazendo. Se você quiser algum auxílio, alguma coisa pra... Se você quiser falar lá comigo, sabe? Se você tá no grupo, vem falar, sabe? Tem gente que às vezes eu vou e falo mesmo. Eu falo pras meninas que estão lá. Às vezes eu falo, vai lá, mete o louco, sabe? Coloca lá, vai, aparece lá nos stories do nada, dá um bom dia, dá uma boa tarde, sabe? Vai quebrando essas coisas, entende? Isso. E tudo isso daí você vai quebrando. Tô indo em uma academia. Abriu uma igreja Que é LGBT. personal? O que é personal? É a personal, amor, que dá o treino. Ah, tá. Ah, Mas numa foi- academia. Que Mas, é o personal. Eli, foi a Meu mulher Deus, que sozinha horror. que abriu a igreja? Ai, Jesus, Que esquisito horror. isso aí, hein? Mas você vê, né? Ô, Ellen, foi a mulher sozinha que abriu ou tem pastor? Conta aí Mas pra você nós. vê isso, é um engano, gente. Tipo assim, igreja LGBT, gente. Tá bom. Sei que saiu um pouco do tema, mas a sua filha mais velha é a cara da Mari todinha, até o sorriso. Aí, Ellen. Viu? Parece aqui. De novo. Parece aqui, ó. Que linda. Eita, olha que bênção. Vocês congregam aonde? Nós somos do Mevan aqui de Ponta Grossa, que faz parte lá do Mevan, que é o apóstolo Luiz Hermínio. Eu tenho uma menina, Valerie, falou. Em 2018 eu tive Eu tinha uma uma visão. visão durante o culto do meu marido na igreja segurando um bebê. E o cobertor era azul. Na época ele não ia na igreja comigo. Ele tá começando. Meu Olá, Deus, meu, Valerie, então forte. se prepara que é forte, hein? Vem Já bebê. comecem a praticar isso. E é fazer profético, hein, Valerie? Sério mesmo? É profético? Profético isso aí, diferente. hein? A Tans falou, como entrar Como no entrar grupo? no grupo? Manda direct pra Manda Mari. direct pra mim, então, que daí eu te coloco lá, eu te mando o link e você entra, tá? Deus também já nos mostrou isso aí, gente. Vamos fazer fio, muito bom. A É a Andressa glória de falou, Deus. Não tem. Não, como é que é? Não, tem uma em São Paulo. Eu não entendi. Não sei, também não entendi. Explica Peraí, aí, Ellen. ô Ellen, não mas entendi. peraí, mas tem pastor. Ah, não tem! Não tem não pastor. tem. Ixi, tô Olha, que horror, gente. É, Não, mesmo é a se Eva tivesse querendo. pastor. Não, mas é a Eva querendo, desculpa, mas é a Eva querendo abrir igreja, né? Tipo Não, isso. é que tipo assim, o povo quer seguir Jesus, mas quer, tipo assim, viver Quer fazer. de qualquer jeito. Amo Ó, Mevan. vou ter uma pergunta. É uma aqui, vou bênção, clicar. Alguém usou. Me coloca no grupo. Como entrar no grupo de vocês. Ah, tá. Então, ó. Tá, daí a gente manda direct lá pra mim, gente, que daí eu mando pra vocês o link. É. Nossa, mas você tá entrando mulher. Gente, sério, Gente, hein? A só gente tem vai ter mulher, que... O gente. Eric tá ficando bravo já, gente. tô Que ele ficando falou assim, bravo, ele falou gente. assim pra mim, cadê os maridos dessas mulheres? Cadê Cara. onde que tá os maridos dessas mulheres? Cadê esses homens? vai Cadê esses virar homens que tem que puxar? Esses Eu falei, cara- tá feio o negócio mesmo pros homens, Esses caras têm gente. filho, mas quer ter filho, mas as mulheres que estão buscando a Deus e É. esses homens têm que Você- buscar. você vai ter que Deus. dar- Os homens são sacerdotes. A gente vai ter que dar um esses jeito, homens amor. são sacerdotes Eu da acho que casa, assim, ó, tem que se a gente vai ter que posicionar. combinar, amor, de você gravar um vídeo sozinho. Você grava um vídeo um dia, Chama seus fazendo uma bosta. chamada, falando do negócio pra estregar pras mulheres, mas assim, debaixo da autoridade de Deus, sabe? Amém. A gente ora e faz um negócio pra você falar umas coisas aí pras mulheres mostrar pros maridos, né? Pra eles verem. Fazer um negócio assim, porque, gente, tá, realmente, cadê os homens, né? Pois é, gente, você tem que fazer lá, cara, tipo, entra na frente aí, seu marido tá aí, sei lá o que eles estão fazendo, desliga a TV e fala, vem assistir esse troço comigo aqui. Sabe, obriga ele a assistir, taca na cara dele, tipo assim, é o papel de vocês. Vocês são auxiliadoras, se eles estão fora da missão, vocês têm que ajudar ele a se alinhar com a missão. Os homens são mais difíceis, mas a hora que Deus pega, ele se movimenta de um jeito. É verdade, Valerie. A Nicole Ah, falou, eu não nem tenho nem entendo. marido. Aí o Bel tá aqui vendo o vídeo. Que vídeo que ele tá vendo, velho? Tá vendo? Não, sei lá se ele tá assistindo ou não, não sou casada. Ah, mas... Ô, gente, E eu se for fazia, casado, eu então? judiei dele, hein? Eu pegava o Anderson Silva, que vocês sabem que o Anderson Silva é pesado o negócio, né? Eu comecei a acompanhar. Aí um dia eu cheguei e falei assim pra ele, ó, seguinte, eu vou entrar em contato com esse Anderson Silva aqui.
Eu vou entrar em contato com ele se for necessário, homem. Mas você vai se endireitar, porque eu não vou ficar com o homem caído, não. Não vou ficar com o homem bosta, não, do meu lado. É verdade? Assim, falei, eu não vou ficar, não, ó. Eu vou falar assim, eu sei que Deus tem propósito pra nós, eu sei que Deus tem propósito na tua vida. Você foi chamado pra ser homem de Deus. Você sabe o que Deus falou a teu respeito. Você se posicione, porque pra você andar dentro do que Deus tem pra você. Você não é esse homem caído aí que você acha que você tá vendo. Você é um general e você vai andar, vai fazer aquilo que Deus chamou você pra fazer. Aí eu falei pra ele, eu falei, ó, vou entrar em contato com o Anderson Silva e vou falar com ele. Pois é. Gente, se for pegar pastor, tipo assim, que tá ali com o Anderson Silva, o Jack, eu acompanho, que é pastor de homens, né? Cara, Falei, muita falou, mulher seguindo, Meu porque... marido ainda tá relutante, mas tá indo na igreja, já é uma coisa. Ah, ele já vai- é alguma coisa, né, Vale? Pelo menos Nossa, não, A Juliana ele falou vai... muito massa, vocês Ele dois. vai se render pra Deus, gente. Tipo assim, porque o homem é o sacerdote da casa, gente. O O meu homem, é ele caminhoneiro, eu oro carrega a muito família pra no Deus ombro. pegar ele de jeito. E creio que Deus vai fazer algo muito forte. Ah, mas Amém. vai mesmo, Vai hein? mesmo, eu creio também. Vocês se casaram antes de converter? Então, Tan, na verdade, não. A gente morava junto, né? Era tudo Não, foi? errado. A gente se casou. Não, é que a gente não casou no cartório, É, né? a gente Mas morava a gente já junto. morava junto. Mas é que eu digo assim, de fazer o certo, né, gente? Porque o certo você tem que estar Tá, mas é casado que não foi perante, essa né? pergunta dela, amor. Ah, Tipo assim, tá. a gente se conheceu, gente. Eles conheceram uma A balada. gente se conheceu numa balada na Rua Augusta, lá em São Paulo. A gente morava lá. Eu era de lá, né? Ela morava lá. A gente se conheceu lá e a gente passou por um monte de problema. A gente passou, igual a gente falou, um monte de religião e drogas, bebida, bastante coisa assim tensa. Daí a gente se converteu, daí a gente já morava junto, né? Daí a gente foi, casou direitinho no cartório, fez uma cerimônia bem simples, né? No encontro de casais, né? A gente casou. A gente foi no encontro de casais lá, os pastores A gente abençoaram. não tem nem foto, gente. Eu tentei até esses dias falar até com a Cris Ribeiro, né? Que é o marido dela é fotógrafo e ela é uma influencer aqui de Ponta Grossa. E aí eu tentei até falar com ela pra ver se conseguiam foto. A gente não tem nem foto, foi tudo escondido. Com a gente foi sempre tudo muito escondido, na verdade, né? Ó, peraí, vamos por partes. Deixa eu ver aqui. Então, daqui meu pai aqui, não ó. vai para a igreja. Seu pai é cristão? Tipo, ele é crente, assim, não vai? Ou ele não acredita? Você vai Mas com a se ele sua é mãe? crente e não vai na igreja, ele não é crente, né? Pelo Ah, mas amor tem um de monte de crente que não vai na igreja, né? Deus. Porque não é Mas tá. crente. Meu marido vai na igreja há 4 anos e não tá em pecado. O que o Então. marido dela é, mano? O que o marido dela é? Tá em 4 anos. Ó, vai na igreja há 4 anos e tá em pecado. O que ele é? É um demônio? Não, mano. Ah, sério? Vai na igreja, ela fica. É um bosta? É um pecado. Gente, eu tô falando isso, tipo assim, eu tô falando com autoridade, porque assim, a gente entrou na igreja, a gente se converteu. A gente tem quantos anos? Acho que vai dar uns 5, né? Vai fazer 5 anos. Tinham 5 anos. Gente, eu passei, tipo assim, bastante tempo em pecado. Com adultério, pornografia, pecado sexual, assim. E, gente, tipo assim, ia ali pregando, ia ali falando a palavra de Deus, sabe? Até que Deus, tipo assim, ele teve que, tipo assim, realmente pegar de jeito, sabe? E não foi fácil. Assim, tipo, tive chances de me arrepender antes, de chegar, consertar, e não fiz. E quando veio, assim, tipo assim, veio pra pegar mesmo, sabe? Porque a gente fala, Deus tem uma medida de misericórdia. Mas quando Deus vem com Mas justiça. quando Deus vem com gente, justiça é complicado. E olha então... que Deus avisava, hein? Deus vinha e falava pra mim. Eu ia e conversava com ele. E eu já tava. E tinham lugares que eu não conseguia crescer em Deus por conta disso. Porque o que acontece, né? Nós mulheres, né? A gente também, muitas vezes, nós não conseguimos crescer, né? Também não significa que também eu tô contando isso pra vocês ficarem também com ódio aí do marido de vocês, tá, gente? Não levem por esse lado. Mas é uma realidade, porque eles são cabeça, né? Então, eles como cabeça, né? Eles determinam muitas coisas que vão acontecer com o corpo. Que nós somos o corpo. Né? Então, eles precisam estar debaixo da autoridade de Cristo realmente para que nós, como mulheres, nós também possamos fluir. E quando nós, como mulheres, nós começamos a fluir, eles também vão fluir porque a gente está ali como auxiliadora. Então, né, quando o casal flui, gente, a família inteira vai junto. Então, assim, é algo maravilhoso que acontece. O homem ele carrega no ombro, né, a família, com relação a Deus. Então, assim, e aí eu tô falando porque realmente a gente tem que ser transparente. Como cristão, a gente carrega uma verdade.
Então, gente, a gente tem que ser muito sincero com relação à nossa história, ser transparente. E assim, eu sei que hoje, tipo assim, eu vivo algo em Deus que eu não vivi muito tempo que eu tava em pecado. E eu quero que outras pessoas conheçam isso, as pessoas precisam conhecer. A gente vive outra coisa no nosso relacionamento. Quando o homem se posiciona, o relacionamento muda. A gente tem, o homem e a mulher também precisam aprender os papéis dentro de Eu casa, contei sabe? ontem pra vocês na live, né, que ele me chamava de louca. Na verdade, gente, eu era louca porque ele era um louco, entende? É, Eu era cara, louca porque ele era um louco. se a Aí- mulher é o reflexo do homem. Aí o que que acontecia? Aí eu loqueava com ele, né? Daí o que que acontecia? Um dia Deus permitiu, né? Ele continuou insistindo, ele não queria ouvir o que Deus estava falando. E aí, aí Deus permitiu, gente. Deus veio com juízo pra nossa casa. E, vem. gente, foi feio, hein? Então, assim, gente, Foi feio o negócio. ore pelos seus maridos e, assim, fiquem, também se preparem, porque às vezes pode ser que ele não venha por bem, mas venha por mal. Mas ele vai, entende? Deus Eu- vai chamar. Se vocês Eu estão fazia isso, eu orava, gente, e deixei. Se Até você- que um dia Deus veio. Se vocês estão buscando a Deus, se posicionando, e seu marido não, Deus vai chamar esses caras aí e vai chamar na chincha, tipo pai mesmo, sabe? Vai falar, viu, seu Tongo, o que que você tá fazendo? A Valéria tá falando, um dia quero conversar com você, Mari, tem alguns testemunhos. Infelizmente, meu marido se afastou da igreja por anos e agora tá meio difícil. Dá pra gente conversar assim, Valéria, a gente conversa assim. Só não fala mesmo, não mata essas coisas. Ela falou, a Raeli falou aqui que só não é pra você contar das notas dela, ela falou assim. Sei por que isso, hein, agora. A Valéria é a professora da Ellen, tá, gente? Professora de matemática da Ellen. Ai, meu Deus, tô escrevendo aqui sem querer. Vai. Peraí. Infelizmente, meu marido... Ah, não, tá. Já até peguei Nas as orelhas dele, mas... Olha, lembra, amor, quando eu pegava nas tuas A orelhas? Mari também pegava nas minhas orelhas. Só que daí, não era... Gente, só que daí era errado o que eu fazia, né? Também, eu pegava... Que às vezes eu ficava com muito ódio, às vezes, das coisas que também, né, gente? Eu tava ali, gente, lutando, tentando pra crescer em Deus. E eu não sabia por que eu não conseguia chegar em alguns lugares. E aí, de repente, do nada, acontecia as coisas e eu ficava com raiva mesmo. Gente, eu quero fazer um grupo pra homens, só que se não tiver homem, né, não vai pra ter fazer grupo um pra homem, não dá grupo pra fazer só eu e Jesus lá. Ele vai ficar pregando pra mim. Meu pai e minha mãe só creem em Deus, mas não seguem corretamente. Ah, Lohane, ore por eles e seja exemplo, sabe? Seja cristã mesmo, sabe? Dentro de casa, honre seus pais, é o primeiro mandamento com promessa, seus dias se prolongam na terra. Honre seus pais, sabe? Ame eles, independente deles seguirem ou não, sabe? E esteja junto com eles, sabe? Tipo assim, eles vão ver o teu testemunho e vão começar a ser influenciados com isso também, entende? Amém. A Valerie falou, meu marido precisava ouvir vocês falando. Nossa, amor, mas vocês têm muito o que fazer. Acho que você tem que fazer um vídeo, amor, fazer uma chamada. Vai, ora, amor, ora que Deus vai te dar uma direção bem legal pra você fazer uma chamada pra esses homens. Não. Meu esposo precisa muito conhecer verdadeiramente esse Deus maravilhoso. Ore e creio que Deus irá pegar ele mesmo. E, em nome de Jesus, Ju, que vai pegar Em nome teu de marido, Jesus. que ele vai, ó, que você vai ver. Vocês dois vão voar na presença de Deus. Pode deixar, não conto, Ellen. Deixa ela saber minhas notas, tá legal? Não se preocupe. Coitada da Ellen, vale, se soubesse que às vezes ela chega aqui em casa desse jeito. Às vezes eu falo assim, Ellen, tá acontecendo alguma coisa? Por quê, mãe? Não, tudo bem, você não vai me contar? Eu vou lá e vou falar com o Espírito Santo e o Espírito Santo me conta, não tem problema. E o Espírito Santo não conta? Conta tudo. Tô igual a Mari, antes eu tentando, ele dormindo. Eu tentando ele dormindo. Bem que ela tá falando, né? Porque ela tá tentando crescer em Deus e o marido dela tá lá Ó, travado. temos 2 filhos e o meu mais velho de 8 anos tem muitas visões, olha. Forte, Profeta. né? Ele precisa de direcionamento, né? Desenvolver vai isso precisar daí, desenvolver. gente. E realmente, assim, gente, puxa esses maridos aí, sabe? Eu lembrei de Pega o uma celular coisa, deles. Ellen, lembrei Primeiro, de uma ó, coisa, calma aí, calma aí, deixa eu calma aí. falar agora, Deixa eu falar. calma aí. Ah, tá. Ô, Ellen, eu lembrei de uma coisa, você falou, né, que você tentando ter o marido dormindo, aí eu lembrei porque antes eu pegava, eu fazia assim, gente, isso foi bem no começo, assim, às vezes eu conto pra ele, é muito engraçado, eu pegava, eu saía orando,
enquanto ele tava dormindo, eu ia lá e ficava profetizando na vida dele. Ele lá dormindo, eu lá vá profetizar, igual a louca. Eu ia lá e falava, em nome de Jesus, não sei o que lá, e profetizava, e profetizava. E, gente, eu fazia cada loucura. Teve um dia, e eu era bem doida mesmo, sabe? Eu ficava profetizando mesmo. Aí teve um dia que ele dormindo lá de boa, e eu bem louca, sabe, gente? Levantei, comecei a profetizar na casa e comecei a profetizar. Eu falava, não aceito. E ele, na época, gente, ele tava querendo até mesmo dizer que o Espírito Santo não existia. Que o Espírito Santo Então, gente, não se não que não movia. existia, né? Não, Que é dos dons, que tudo. os dons não tinham, assim, sabe? E eu sabia já, eu já entendia a forma como Deus queria, mais ou menos como Deus queria que a gente se movimentasse, porque Deus mostrava muito do nosso destino profético. E aí eu pensei, não, isso aí é um ataque do diabo, né, na nossa casa. E eu comecei a orar, gente, porque eu entendi que era alguma coisa que trazendo incredulidade. Aí, gente, um dia apareceu um demônio enorme na porta da casa, eu lá orando e ele dormindo, e eu bem louca lá orando na casa. E veio aquela opressão assim, apareceu um demônio, eu saí bem louca, e era comecinho assim, sabe? Tipo, eu era recém-convertida, sabe, gente? Então, né, eu tinha bastante medo ainda, na verdade. Aí eu lembro que eu saí correndo, fui lá, acordei ele com os olhos desse tamanho assim. Aí eu, amor, o que? Tem um demônio lá na sala. Aí ele viu a opressão, levantou, foi lá bravo, falou, o que você tava fazendo? Eu tava orando, Ele mó bravo comigo, porque eu ficava mexendo com os negócios, gente. Ah, não deixava não, gente. Nem que ele teve que ir lá depois, beleza. Só que assim, ele teve que me aguentar muito tempo, eu fazendo doideiras dentro de casa, eu não tava nem aí. E aí ele tinha que levantar. Às vezes ele via a opressão que vinha, ele era obrigado a ver, às vezes, os negócios acontecendo, não era? Vamos orar pros seus maridos ver os troços, daí eles conversam. Aí, por quê? Porque, gente, eu não parava. Eu falava assim, não aceito. Eu falava assim, eu não vou aceitar esse negócio na minha casa. Não quero saber, a minha casa vai fluir, vai acontecer. O que Deus tá falando na minha família vai acontecer. Eu não aceito isso. E eu levantava, não tava nem aí. Você tem que fazer igual a Valerie, amor. Falou, ó, você tem que contar assim o testemunho, ó. Coloca a mão no coração dele e ora enquanto ele dorme. Eu não, gente, eu ia lá e ficava lá, em nome de Jesus. Gente, minha mãe não é essas coisinhas fofas, não. A Ellen falou, ó, meu marido não gosta de ouvir gente falando em línguas. Então eu não gosto de ouvir ninguém, né? Porque todo mundo fala em línguas, né? Não gosto de ouvir ninguém. Fala isso pra ele, Ellen. Fala assim, tipo, ó. então você não gosta de ouvir ninguém, né? Porque o Eric falou que acho que você não gosta de ouvir ninguém, então, porque todo mundo fala em língua. Não tem como falar sem língua. Isso aí, Mari. Gostei, ora. Mas ele é mais, tipo assim, preconceito dele, né? Tipo assim, quando ele conhecer o Espírito Santo, ele não vai ficar. Ele vai gostar. E é medo, né? Amém, Receio, né? vamos já profetizar aqui que ele vai pegar teu marido de jeito, ele vai pegar ele de um jeito que você vai ver. Ó, mais gente que eu quero pedir a você. Tá. É difícil tu mostrar demais. Tá, dá pra olhar aqui. Então tá. É que às vezes a pessoa manda aí que você não sabe se pode. Uhum. Então, mas é isso, gente. Tem que orar. E. Sabe, eu ia falar. Pega o celular do abençoado e coloca ele. Vou criar um grupo pros homens. Coloca ele no grupo. Sem ele ver. Entende? E se o abençoado tiver senha no celular, você chega e fala, viu, coisa, por que você tem senha no seu celular? Eu não posso ver? O que tem aqui que eu não posso ver? O que você tá fazendo, né? Que eu não posso ver? Então tira essa senha do celular, ele vai ter que tirar a senha, vai ser obrigado a tirar a senha. Se ele não quiser, você vai ter, eu vou quebrar essa jossa aqui. E você ameaça jogar o celular dele no chão. Daí ele vai tirar a senha. Daí a gente vai criar um grupo pra homens. Jeito mais prático, Você né? coloca ele lá no WhatsApp. Que horror. E eu vou começar a mandar uns negócios lá. Meu esposo toma muito rebite. Eu por conta porque é do caminhoneiro, trabalho, né? Já viu muitos demônios em cima da carga, mas ele pensa que é da brisa do... Nossa! Nossa, imagine, né? Mas você tem que falar pra ele não tomar e daí ele vai ver o demônio do mesmo jeito, né? Nossa, mas complicado, né? Pensa. O que é rebite? Rebite? Rebite. Rebite é um remédio que eles tomam, o Que caminhoneiro os toma pra caminhoneiros não tomam dormir. pra eles ficar acordados mais tempo. Mas Mas por que ele tá achando que é demônio? A brisa do rebite. Ai, filha, você tem 12 anos, tem coisa que você não entende ainda. Tá?
Mas é complicado mesmo, Mas Deus vai pegando isso. Se ele tá vendo essas coisas, uma hora... Ele vai se converter quando o demônio sentar do lado dele lá. Mas que horror, amor. Daí ele vai se converter. Quando tá na carga, tá bom, né? Vou colocar. Já tem o grupo de homens? Não, não queria, vou criar então. Vamos criar Eu o vou grupo criar, de homens. já, vamos ainda não criar criei lá. porque não tem homem. Acho que como tem. vai ser o Eu nome, não vou falar amor? que não tem. Tem Ah, você dois já homens. falou o nome, né? Tem 2 homens no grupo. Mas assim, tem pouco homem, os homens não se manifestam, não fala. Coitado, Sabe? tanto que vocês viram que ele tá aqui no meu perfil, né? Eu tô no. Meu perfil tem acho que 15 seguidores. Acho que tem 20 lá. Até desisti. Não desisti, né? Mas falei, vou ficar falando aqui no dela mesmo, que tem gente pra me ouvir. Ó, a Raquel falou, orem por mim pra conseguir ver se... Vamos estar orando sim, Raquel. Entra lá no grupo. Manda direct pra Mari pra você entrar no grupo Entra lá lá com a no gente. grupo lá e vamos crescer junto. Vamos crescer junto. O meu só via vultos por causa da doença mental. Ah, mas esse também, né, amor? Também O meu tem só coisa via que vultos. É que Porque às vezes assim... tem coisa que é... Tem coisa que às vezes a doença mental, né? Não sei qual doença mental que ele tem ou tinha, né? Mas muitas vezes acaba sofrendo. É uma abertura espiritual por conta da doença, entende? Então, por isso que esquizofrenia, né? Esquizofrenia é tanto uma abertura na alma que teve, né? Um trauma que começou a gerar problemas e infelizmente acaba dando uma legalidade, né? Para demônios, né? Tanto que se for pegar algumas deficiências mentais, é muito complicado, porque você tem que estar sempre orando pela pessoa, brindando, porque é uma abertura que tem que o demônio consegue entrar. Por livre de Mano espontânea do pressão. céu. Então falou, queria pra eu botar meu noivo por Amém, livre de eu espontânea pressão. Amém, então a gente vai criar o grupo. Vai ter o grupo dos homens lá. Mas vocês coloquem eles mesmo, senão a gente vai parar aqui. Ai, amor. Não, mas é verdade que esses homens têm que... É que precisa, né, gente? Que é realmente... Porque eu vejo assim, né? Que a gente, como mulher, a gente precisa que eles estejam juntos, né? A gente precisa crescer realmente em família, né? A família toda tem que estar envolvida, né? Sim, a gente tem que crescer, gente. Tem que pegar esses homens aí e chamar eles, né? Falar, Porque ele era engraçado, gente, sério. Quando eu achei o Anderson Silva, aí eu pensei... E o Anderson Silva, até você ia falar isso, eu te cortei, né? Que você ia falar que o Anderson Silva tem um monte de mulher lá muita seguindo mulher ele, que né? segue. Tá errado isso aí, porque os homens não querem escutar. É porque os homens não estão se posicionando. Então, pensa, tipo assim, muita mulher. Imagina se fosse abrir uma igreja hoje, uma igreja só de mulher. Ia ter 14 pessoas, só mulher na igreja. Pensa, tipo assim, isso daí é horrível. Os homens têm que estar à frente. Os homens têm que se posicionar, têm que orar, têm que estar à frente, têm que pregar. Tem que levar, né, tipo assim, a família e a igreja pra frente. Isso daí tá Esse errado. exemplo, né? Isso, a gente tem que ser o exemplo, né? Mas acho que é isso, né, amor? Acho que é isso, né, amor? Que é isso. Falamos muito já. É. Novo. Então, gente, acho que deu aqui. Nosso propósito era fazer a live das 9 até as 10. Só que Então, a gente já passou 40 minutos, passou. né? Então, quem quer entrar no grupo, mandar direct pra Mari. Teve alguém que mandou lá uma pergunta, né, do grupo e também falando questão de oração, manda ali o direct pra Mari. A gente vai estar orando, vamos estar se ajudando, vamos crescer junto em Deus. Tem dias que a gente vai xingar vocês, vai estar mais bravo, tem dias que a gente tá mais tranquilo, mas tudo é de Deus, é tudo para crescimento, tá? Espero que vocês peguem cada coisa que a gente vai falando e se a gente falar alguma bobagem, ignora. Mas pega o que é bom assim, aplica, realmente se posicionem, o que a gente estava falando hoje, se posicionem, sabe? Uma família posicionada, a gente vai longe, sabe? A gente fala disso dos homens porque eu vi o meu posicionamento quando mudou também, o que mudou na vida da Mari, na vida das meninas. A nossa casa inteira a gente mudou. A Mari também se posicionando, o que mudou pra mim, então... Realmente Deus, ele quer homens e mulheres de Deus que se posicionem. E as meninas que estão aí, né? Que tem gente de todas as idades, né? Tem menina de 13 anos. Você que tem 13 né? anos, ó, não pense em namorar até você ter uns 18 anos, 20 anos. Falar igual nós falamos aqui pra nossa aqui, ó. Então, já com você, já se prepara pra você escutar coisa parecida. Ó. Tem mais menina que tá, que nem Seguinte, ontem ainda ó. teve uma menina, que eu não lembro que idade que ela tinha, mas também que ela entregou a vida pra Jesus. Então, essas meninas, a gente vai falar a mesma coisa que a gente fala pra Ellie. Isso. Eu vou falar uma coisa, ó. Vou falar algo bem forte, que bem sério. Cara, tipo assim, se você é solteira,
Primeiro que o cara que você conhecer, ele tem que ser um homem que serve a Deus, certo? Ele tem que amar Jesus mais do que ele ama você. E segundo, se esse cara quiser vir falar, vamos namorar, vamos orar, você vai chegar pra esse cara e vai falar, ó, antes de você vir pedir para mim para namorar ou para orar comigo, vai lá e conversa com meu pai primeiro. E se você não tiver pai por algum motivo, vai lá e conversa com o meu pastor ou com o meu responsável. Independente da idade que você tem. Se tiver 25 anos, 30 anos, você for solteira e o cara quiser namorar com você, você vai ter que chegar, ó, viu? Conversa com meu pai. 80 anos. Conversa com meu pai primeiro e pede permissão para ele e conversa com ele. Entende? Porque isso é honra. O teu pai é autoridade sobre a tua vida. E se algum cara quer namorar com você, quer casar com você, tem que falar com o teu pai. Entende? Aqui, quando a Ellen tiver com idade, o cara vai ter que vir falar comigo e ele vai ter que falar todas as doutrinas bíblicas certinho. Pra saber se... porque, pô, o cara tem que saber a Bíblia, né? O cara tem que conhecer Deus, tem que... Ó, pense em namorar depois que tiver com o diploma na mão. Tipo assim, busca teu propósito, né? Assim, o que Deus quer de você... Flui no seu propósito, sabe? Pra você encontrar alguém que também vai te ajudar no teu propósito, alguém que vai crescer junto com você. Que vai somar, né? Junto que vai com somar você. junto com você. Eu penso hoje Graças em a Deus, dia, assim, a gente... se eu não fosse, imagina se eu tivesse, assim, o conhecimento, né, em Deus, a intimidade que eu tenho com Deus, se eu tivesse conhecido tudo isso quando eu era adolescente, gente, eu não ia me relacionar com qualquer um, não. A reforma... O Eric me desculpa, mas eu não teria me relacionado com ele da forma como ele era antes. Não teria. Para reformar a casa demora muito mais, gasta muito mais, dá muito mais trabalho do que para construir ela do zero, né? Então é melhor você já construir do zero bem feito do que você ter que fazer reforma. Ter que reformar, verdade. Então, mas é isso daí. Você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é Você isso. tem mais alguma pergunta? Se quiser perguntar, pergunte antes que o cara inicie até a próxima live. Deus me trouxe até vocês para aprender mais. Obrigada. Amém. Nós não sei que como agradecemos, que é o nome. Não sei como Milene. que fala teu nome. Milene? J. Milene. Nós que agradecemos, Milene. Que bom que você tá gostando, né? Que bom que a gente tá podendo aí somar, né, junto com vocês. Então, gente, vamos orar. Eu vou orar também pelo povo que tá aí, que é do jejum. E a gente vai estar encerrando a live, beleza? Então, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa live, Pai, que a gente fez. Que cada palavra, Pai, que foi dita, que realmente ela tenha saído do teu trono e alcance cada casa, Pai. Que as casas sejam tocadas pela tua presença, sejam alcançadas, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Envia anjos, Pai, em cada casa, Pai, para que eles estejam, Pai, realmente guardando essas famílias, Pai. Que teu Espírito Santo venha tocando, Pai, a vida de cada um desses homens também que estão em casa, que estão mortos, inativos, dormindo, Pai. Que eles sejam despertados, Pai, para uma nova realidade em Cristo. Que eles sejam despertados como homens, guerreiros, como sacerdotes, como homens fortes, Pai, que vão liderar a sua casa, Pai. E que essas mulheres, elas sejam, Pai, realmente auxiliadoras, que sejam mulheres posicionadas em Deus, intercessoras, Pai, pela sua casa, pelos seus filhos. Nós declaramos filhos posicionados, filhos queimando diante do teu altar, Pai. E, Pai, nós entregamos o jejum também nesse momento. Te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez nesse dia, Pai. E que realmente a gente possa, Pai, viver uma vida nova, uma vida sobrenatural no Senhor. Em nome de Jesus. Pai. Amém, Obrigada, Pai, por cada gente. pessoa também que vai entrar. A gente já coloca também essas pessoas diante de Ti, Pai. Nós pedimos que o Senhor esteja trazendo alinhamento, que o Senhor continue, Pai, trazendo cura, que realmente, Pai, o Senhor continue, Pai, se manifestando no nosso meio, que essas pessoas, elas possam cada vez ter mais intimidade, Pai, contigo, Pai, experiências, Pai, intimidade com a Tua palavra, Pai, que o Senhor esteja abrindo, Pai, entendimentos, que o Senhor traga cura, Pai, na alma, Pai, restauração na mente, e que elas possam, Pai, fluir na identidade delas, Pai, e naquilo que o Senhor tem para elas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, Deus abençoe. Peraí, que tem alguém falando aqui. Conheci vocês através do canal da Dani. Amém, Ju. A Dani é uma bênção. Como se libertar da opressão espiritual. Faço uma live sobre estou passando por isso, às vezes desânimo. Entendi.
A gente pode depois, a gente faz uma live sobre Uma esse live assunto. específica sobre isso. Mas são vários pontos, né? Gente, isso daí de espiritual, né? De libertação, tudo é. A gente precisa fazer um caminho, né? Precisa fazer, descobrir a raiz. Tipo assim, a pessoa pode estar sofrendo opressão por vários motivos. Emocionais, na alma, espirituais, relacionamento. Então, a libertação ela é feita com estudo, com aconselhamento, com conversa, com, com confissão, para você poder ir descobrindo, né, a raiz desses problemas que trazem opressão, para você ser liberto, né, com a palavra, principalmente, tudo com embasamento bíblico. Amém? Então, gente, a gente deseja uma noite abençoada para vocês. Boa noite. Vão cuidar da família de vocês. Vão orar, cuidar da família, dos filhos, do marido. Vão cuidar de vocês mesmos. E até amanhã. Deus Beleza? abençoe cada um de vocês. Obrigada por vocês estarem aí de novo com a gente. E amanhã a gente tá de novo, não sei que horário ainda, né? Não sei também que horário. A gente ainda vai conseguir definir um horário certo ainda aqui para as coisas. Mas aí amanhã a gente tá aí de novo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? E até amanhã, gente. Tá. Deus abençoe e uma boa noite. Boa noite. Que os anjos estejam operando ao nosso favor, gente. Porque Amém. isso é algo que eu tenho declarado bastante, porque o Senhor tem falado. Isso é algo que o Senhor tem falado bastante com a gente. Que os anjos, eles estão operando nas nossas casas durante a noite, enquanto a gente está dormindo. Os anjos estão indo e estão operando por nós. Eles estão trabalhando. E tanto que já teve gente que falou que sentiu moveres, né? De estar sendo revestido e coisa assim. Então, assim, vocês creiam, peguem isso no coração de vocês, né? Os anjos, eles estão sim trabalhando, eles estão, enquanto a gente dorme, porque a palavra fala que enquanto a gente dorme, o Senhor cuida da gente. Então, assim, vão dormir realmente já pensando nisso e deixa Deus operar. Fala pra Deus, fala: Deus, pode operar mesmo, opera na minha casa, na minha vida, enquanto eu durmo. Amém? E para quem entrou depois, tudo no meio, tudo Boa lá noite, Maria. Vai ficar salvo, tá bom? A gente tá saindo agora, né? A gente já tá encerrando, mas vai ficar salvo, tá bom? Aí pra quem entrou agora pode assistir. Então tá. Tchau, gente. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau. Boa noite.